desculpa, eu não sabia que você estava aí. Eu estava aqui lendo meu livro, né? Marcel Proust, A Procura do Tempo Perdido, e sem querer relaxei na frente da câmera, assim, de forma muito espontânea. Até porque eu sou apenas uma leitora lendo livros. Ou é isso que disseram pra gente que a leitor deveria ser, né? E só na edição eu percebi que eu não me apresentei, então pra quem não me conhece, olá, eu sou a Maíra, eu sou escritora e produtora de conteúdo e eu tô aqui 10 anos nas redes falando sobre livros e cultura pop e coisas mais. No meu último vídeo me fizeram uma pergunta sobre a minha estante e eu respondi que eu me desfaço de muitos livros, até dos que eu já li e gostei, e com certeza dos livros que eu recebi e não tenho interesse. Eu recebi esse comentário aqui: livro custa dinheiro e dinheiro é a quantidade de vida gasta para consegui-lo. Vejo muitos criadores de conteúdo falando em se desfazer de livros, alguns como se fosse até obrigação as pessoas se desfazerem de livros. Mas para nós, pobres mortais, se comprar livro é luxo, se desfazer é pior ainda. Eu não me desfaço de nenhum livro, mesmo que eu não goste. Eu não sei quem serei amanhã, quiçá depois. Quem sabe eu não possa gostar. Pronto. Está melhor assim? E o que eu respondi pra essa pessoa foi assim: eu dou todos os livros que eu me desfaço. Pra mim faz mais sentido eu dar exatamente para as pessoas que querem ler e não podem, do que só acumular um monte de livro que eu não tenho interesse. Isso, gente, não é uma crítica à pessoa, até porque eu acho que ele não tá errado totalmente no que ele tá falando aí, mas me fez pensar coisas, muitas coisas. Eu vou ter que tirar esses livros daqui. É isso que acontece quando você acumula um monte de livro. 1 minuto. Então tudo isso me fez pensar sobre o livro como produto, como performance de leitor, como estética e como nós, comunidade leitora, produtora de conteúdo, podemos contribuir para um consumo excessivo de livros e todos os adjacentes. Eu acho que a primeira coisa a se dizer, né, que talvez a pessoa que comentou não entenda como é que é o contexto de um produtor de conteúdo literário, né? Ele fala: eu vejo vários de vocês se desfazendo de livros e tal. Então por que a gente fala tanto sobre doar livros, né, se desfazer de livros? Por exemplo, eu sou produtora de conteúdo literário há 10 anos. Demorou um tempo para eu começar a receber livro de editoras, mas em média por semana eu recebo aí de uns 5 a 10 livros por semana. Então, por que a gente fala tanto sobre se desfazer de livros? Porque a gente precisa. Faz as contas, são 50 semanas no ano. Imagina que aí, se em vez de eu receber 10, eu recebesse 5 livros. Seriam 2.500 livros que eu teria aqui em casa ao longo de todos esses anos, só por ter. Não seriam livros que eu quero ler, que eu tenho interesse, livros de autores que eu apoio, livros de histórias que fazem parte do gênero literário que eu costumo ler. Não, seria qualquer livro que me mandam. Seria só para acumular. Então entende que não é o mesmo caso dos réis mortais, como ele quis dizer? É o mesmo que eu, que amo maquiagem, ficasse incomodada com criadores de make, porque eles se desfazem das makes que eles recebem. Eles devem receber muitas, e às vezes nem é do tom de pele deles, às vezes, sei lá, recebe de uma textura que eles não costumam usar, às vezes são pessoas que gostam de, sei lá, maquiagens mais neutras, aí recebe um glitter, uma coisa assim. Não faz sentido você manter aquela maquiagem além da parte de você fazer a resenha, analisar ela e depois você se desfaz. E como eu falei, a gente recebe livro de tudo quanto é jeito, a gente recebe de autoajuda, às vezes a gente recebe de um livro absolutamente nada a ver com o que a gente gosta. As editoras vão mandando. Sem contar os livros que eu compro por conta própria, né? Que é uma coisa que no começo eu fazia muito. Hoje em dia eu acabo focando mais nos livros de autoria indígena, né? Eu compro mais livros de autoria indígena porque eles não são publicados aqui no Brasil, basicamente. Então eu sou obrigada a importar os livros de autoria indígena, de ficção principalmente, né, os romances, porque aqui no Brasil se publica muito pouco. Então, se eu mantivesse o mesmo ritmo de compra que eu tinha quando eu comecei e eu não me desfizesse de todos esses livros que eu recebo com frequência, gente, não existe apartamento que caiba, a não ser que você seja rico. E não é exatamente esse o ponto que ele tá fazendo? E aí ele falou: eu não me desfaço de nenhum livro, até mesmo que eu não goste. E isso me pegou, porque eu fiquei pensando, por quê? E eu acho que tem vários fatores. Esse não é o julgamento da pessoa, porque a ideia é refletir, como eu falei, o nosso papel de comunidade, o meu papel de criadora de conteúdo também. Então, acho que a primeira coisa que é importante, talvez, contextualizar é que antes de começar fazer parte do BookTube, ou até mesmo
começar a assistir o BookTube, a minha relação com livros era completamente diferente. Eu sempre amei ler, eu lia desde criança, mas eu não tinha muitos livros em casa. Geralmente no meu aniversário eu podia escolher um livro, ou quando a gente ia na Bienal, aí eu lembro de meu pai deixar a gente escolher um livro durante toda a Bienal. Então eu tinha assim os meus livrinhos, mas a maioria dos livros que eu lia eram emprestados. Eu vivia na biblioteca e os outros livros que eram emprestados eram da minha irmã, que era mais velha do que eu, 6 anos mais velha, então ela começou a ter o dinheiro dela, né, antes do que eu. Ela tinha um sistema bem aprofundado, assim, de avaliar quais livros ela comprava, que eu não vou entrar agora, mas geralmente quando ela comprava, ela gostava e ela me emprestava porque ela falava assim, você tem que ler. Minha irmã foi minha primeira influencer. Mas a biblioteca era o meu lugar principal de leitura e eu lembro que quando eu conhecia a biblioteca da minha faculdade, eu visitei a faculdade antes de prestar vestibular pra lá, eu olhei aquilo e eu fiquei, meu Deus, eu quero estudar nesse lugar porque tem essa biblioteca. E eu nunca tive problema nenhum em não ter esses livros. Pra mim, o livro era isso. Eu lia, eu absorvia aquela história, pronto, eu partia pra próxima leitura. O meu hábito não era comprar todo o livro que eu queria ler, era ver se tinha disponível na biblioteca. Eu tenho certeza que muitas pessoas eram assim também e muitas com certeza são até hoje. Então a primeira coisa é a gente lembrar que nem sempre foi assim e que não precisa ser assim no futuro. E por mais que eu fosse apaixonada pela Biblioteca da Bela, né, aquela coisa assim, eu acho que toda pessoa que é leitora sonha com ter a Biblioteca da Bela, né, da Bela Fera, que você vai deslizar com a escada e tem até o teto de livro, assim. Eu nunca pensei em factualmente ter uma biblioteca pessoal daquela, né? Até porque, o que você precisa para ter uma biblioteca daquela? Você literalmente precisa ser um príncipe francês. O que eles fizeram com os príncipes franceses? Então só quando eu entrei no BookTube que eu comecei a ser pega por essa necessidade. Eu passava horas assistindo resenhas longuíssimas, análises de livros, eu ficava com vontade de ler, e aí eu ficava com vontade de comprar, e o pensamento de alugar foi substituído pelo pensamento de ter. Mas antes de eu continuar, me deixa fazer um pequeno desvio. Vamos falar rapidinho sobre resenhas literárias? Eu sinto que eu tô meio... Pronto, agora tá melhor assim, porque eu tava assim, ó... Ok, eu vou escorregando ao longo do vídeo. É engraçado pensar que hoje em dia as pessoas praticamente não assistem mais resenhas. Assistem ainda assim, tá? Por exemplo, a Tamires é uma pessoa que tá aí há décadas, há muito tempo ela continua fazendo resenhas. Tem outros, né, booktubers que ainda fazem resenhas, análises longas, aprofundadas, mas... eu sinto que, conforme o tempo foi passando, a gente foi entendendo que resenha era o vídeo que não dava view. Era o vídeo que a gente sabia que ia flopar. Porque foi cada vez mais difícil que as pessoas quisessem assistir algo antes delas lerem o livro, por exemplo. O spoiler foi se tornando uma parada tão... Foi o spoiler que fez isso. O spoiler se tornou uma coisa muito grande, uma coisa impeditiva praticamente de você apreciar uma obra. E aí o que é definido como spoiler foi ficando cada vez mais difícil da gente definir. Porque até às vezes uma sinopse, às vezes aquilo que tá atrás do livro é um spoiler. Ou até mesmo um livro de 200 anos e você achar que tem um spoiler. Então pra mim a resenha foi sempre um lugar de eu tomar decisões informadas sobre com que eu vou gastar meu tempo. Tipo, eu lembro que esse era um costume que começou com meu pai, que antes de ver filme, abria o jornal e ele ia ler as resenhas dos críticos sobre os filmes. Tinha lá o bonequinho, né, sentado, em pé, batendo palma e tal. Ah, o crítico tal... que é um crítico que eu gosto e que acho relevante, o que ele fala pra mim faz sentido, deu o bonequinho em pé dando palminha, esse filme deve ser bom, vamos assistir. Então assim, pra mim, resenha é sempre tomar uma decisão informada. E aí eu assisto a resenha e eu falo assim, cara, esse livro não tem nada a ver comigo, porque os motivos que a pessoa gostou do livro não são motivos que me atraem, os motivos que a pessoa não gostou do livro são motivos que me atraem, é eu tomar uma decisão informada no que eu vou gastar meu dinheiro comprando e no que eu vou gastar meu tempo, porque afinal, ler um livro não é algo que você faz assim. Viu? No mínimo vai precisar de alguns dias para fazer uma leitura, né? Eu, no caso, às vezes preciso de semanas. Então, para mim, sempre fez sentido
fazer compras e escolhas informadas. Então, cada vez mais as pessoas passaram a ver a resenha depois de ter lido para saber se elas concordam ou não com a sua opinião. E aí vira simplesmente essa questão de concordo ou não concordo. Eu pessoalmente gostava de assistir resenhas para me levantar perguntas, não para me explicar ao final. E também não era algo que impedia que eu formasse a minha própria opinião, porque a minha vivência é diferente do resenhador. Então, ele pode dizer, não gostei disso aqui, desse livro, eu falo, nossa, mas para mim isso é muito legal, vou ler. E a forma como eu vou absorver isso pode ser da mesma forma que ele, mas pode ser que não. Então eu acho que não é simplesmente vou ler porque essa pessoa gostou. É fazer uma análise crítica de por que ela gostou. E é na resenha que ela vai falar isso pra você. E você vai tomar uma decisão de que, não, esse porquê faz sentido pra mim também. Então eu também quero ler. Eu não vou ler só porque o fulano falou, leia, gostei. Isso não é análise, isso não é resenha. Tomar decisões informadas também não significa que eu não vou mais me surpreender. Que tipo, eu sei o que esperar de todos os livros que eu vou ler. Não, às vezes eu só preciso de um bom pitch com uma pessoa que eu confio na opinião e que entende do que eu gosto. Que às vezes é um amigo que vai falar, não, você tem que ler esse livro porque você vai gostar. Essa pessoa te conhece, ela sabe do que você gosta. Então, daí que vem a recomendação, né? Então existe espaço pra isso, assim. Obviamente existe espaço pra surpresa e existe espaço pra decepção também. Às vezes aquele livro seria perfeito pra gente e ainda assim não dá certo. Mas ainda assim foi uma escolha informada. E parece que as pessoas têm medo disso, têm uma alergia. Nossa, não posso saber de nada. E aí, falando sobre o spoiler, né? O spoiler. Eu vejo que muitos conteúdos de resenha foram afetados pelo medo que as pessoas têm de qualquer coisa ser spoiler. Um exemplo é um vídeo que eu fiz falando sobre Frankenstein. Esse vídeo foi postado primeiramente numa plataforma de um influencer famoso que tem um clube de livro. E agora esse vídeo não tá mais lá, mas ele tá disponível para os meus apoiadores, exclusivamente lá para os meus apoiadores. Nessa análise, eu peguei alguns estudos, alguns ensaios sobre questões raciais e uma análise de Frankenstein. E aí eu tento trazer esse questionamento sobre uma visão anticolonial de Frankenstein. E aí, gente, Frankenstein é um livro de 200 anos. E nessa minha análise, em que a questão anticolonial está conectada à existência desse monstro, eu citei uma dissertação de mestrado que falava o seguinte: quando o Victor morre, sua vítima colonial e criação morre com ele, colocando um ponto final na narrativa do monstro com seu aparente suicídio. O monstro ficou sem legado próprio, sem história. Shelley, assim, permite que o trauma do monstro se forme no vácuo e que, como mostra a realidade, o trauma colonial de uma geração se infiltra na próxima e na próxima e na próxima. E aí, o que tinha de comentários? Claro, tinha pessoas falando que tinham gostado do vídeo, mas tem spoiler. Tem spoiler. E aí, gente, Frankenstein, se você não leu, é um livro e tem esses caras dessa expedição e tal, no Ártico, e eles encontram o Victor Pôde. Ele tá lá, quase morrendo. Aí, antes dele dar o último suspiro dele, ele fala assim, deixa eu te contar uma história. E o livro é ele contando essa história. Ele termina de contar a história dele e faz assim, esse é o grande spoiler da morte do Victor Frankenstein. Esse é o grande spoiler. E aí, depois a gente tem o suicídio do monstro. Você entende que nada disso é realmente tão importante quanto a história em si? Você saber que o Victor morreu no final, depois de terminar de contar essa história, imediatamente, praticamente, não muda nada do que é Frankenstein. Não muda nada a sua experiência lendo esse livro. Porque não é sobre o momento presente. O livro é um grande flashback. É essa história que já aconteceu e ela acaba ali, entendeu? Então, assim, eu não posso fazer uma análise aprofundada de uma questão relevante porque tem um spoiler. Então, assim, isso me frustra demais, porque a gente tá perdendo de ter análises aprofundadas, a gente tá perdendo de poder falar sobre assuntos relevantes porque a gente não pode dar spoiler. E aí, se eu postasse só como resenha do livro tal, ninguém ia assistir. E eu acho que o spoiler se tornou tão poderoso que as pessoas, o medo dele, né, principalmente, deixam de aproveitar a obra, simplesmente porque elas, já sei o que acontece. Sendo que, a meu ver, uma obra existe para ser experienciada. Se um spoiler estraga um livro, estraga tudo isso que você leu, então o livro não é muito bom. O livro é só um plot twist. Ele não tem, de fato, nenhum conteúdo. Game of Thrones não vai ser pior se você souber que o Ned Stark morreu. Se uma obra perde o valor para você, porque você sabe o que acontece nela, você nunca vai poder reler um livro, porque você vai acreditar que, tipo, eu já sei. Então, assim, pra que você vai ter o livro também, se você nunca mais vai reler o livro? Sendo que é factual que toda vez que a gente relê um livro, a gente tem uma experiência diferente, né? E eu, pessoalmente, acho que reler é uma das experiências mais interessantes que a gente pode ter como leitor. É uma oportunidade de a gente revisitar, reviver
repensar. E aquilo que eu falei, se o valor de um livro tá todo no twist dele, talvez ele não tenha nenhuma substância. E eu antigamente tinha uma palhaçada que eu não assistia um filme que era uma adaptação enquanto eu não lesse o livro. A quantidade de filme que eu deixei de ver porque eu não dei conta de ficar lendo todos os livros, gente, que bobeira, sabe? Hoje em dia eu faço o inverso, porque ver um filme é 2 horas, ler um livro é 2 semanas. Então eu vejo o filme, pô, eu gostei dessa história, eu quero mais dessa história, eu quero saber mais desses personagens. Aí eu vou ler o livro. É quase que um preview do livro, sabe? Então, assim, e às vezes, tipo, não gostei do filme, pô, mas talvez o livro seja melhor, porque aqui tem umas premissas interessantes, sabe? Mas eu não vou entrar nessa discussão agora de adaptação, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre adaptação, então eu vou deixar aqui, em algum lugar da tela. Então eu quero dizer que, sem perceber, a gente vai criando empecilhos pro nosso próprio divertimento, pro nosso próprio aproveitamento da leitura. E eu acredito que tomar decisões informadas pode fazer com que a gente não saia comprando um monte de livro que provavelmente, depois de um tempo que a gente olhar na nossa estante, a gente não vai saber nem do que ele se trata. A gente vai falar assim, nossa, que livro é esse? Tipo, eu acho importante, mesmo que a gente tenha uma pilha de livros pra ler, a gente saber por que aqueles livros estão ali, por que a gente se interessou por eles, por que a gente gostou, por que a gente quis comprar aquele livro. Se passa 2, 3 anos você ainda não pegou aquele livro e você não sabe nem do que ele se trata, talvez seja um sinal de que, tipo, é importante rever como que você está escolhendo esses livros. Fim do desvio, vamos voltar. Tangente encerrada. Mas voltando lá, né, sobre esse meu acúmulo de livros, né, eu não recebia, no comecinho, obviamente eu não recebia livro de editoras, e aos poucos eu fui começando com os livros que eu comprava, a crescer a minha própria biblioteca pessoal. E honestamente, gente, foi mágico. Eu comprei a minha estante, eu coloquei um papel contact nela pra deixar bonitinha, eu fui aos poucos, né, comprando meus livrinhos. Inclusive, é exatamente a mesma estante que eu tenho até hoje. Ela tem 10 anos já. Ela é uma coitada, mas com o pouco que me sobrava de dinheiro, era nisso que eu investia. E lembrando também que nessa época, ou logo depois, foi a época em que a Amazon chegou no Brasil. A Amazon, ela tem um projeto de negócio muito claro, que primeiramente eles entram vendendo livros, né? E o interesse é realmente fidelizar o público que é leitor como cliente. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você quer comprar um livro é ir pra Amazon. Só que aí depois, quando passa os anos e a Amazon começa a vender mais coisas, você também vai comprando todas as coisas na Amazon, né? E existe essa ideia de que o leitor é um bom cliente, né? Então, é isso. Então, na época, chegou a Amazon, os livros eram muito baratos, e aí eu comprava também muito livro importado. Foi, inclusive, também quando eu conheci o mundo dos hardcover. Inclusive, eu tenho uma teoria completamente da minha cabeça, que a febre das editoras começarem a fazer livros de capa dura foi porque a gente do BookTube fez tanta ênfase com livro capa dura, importado. Honestamente, eu tive esse insight. Pode não fazer sentido nenhum. Pessoas do mercado editorial me expliquem, questionem, falam, não é nada disso. Mas eu sinto que a gente acabou criando essa demanda, sabe? Que não existia e que não precisava. Não existia no sentido de... Claro que existia livro de capa dura, mas era uma coisa, às vezes, de edições especiais, edições de luxo, né? Era uma coisa muito mais específica, muito mais rara você ter livros de capa dura, às vezes eram clássicos. Então não era uma coisa tão comum assim, né? Ter editoras que só fazem livros de capa dura, como é hoje, né? Hoje é uma coisa muito mais comum e muito mais cobiçada, digamos assim. Mostrando livro capa dura, e essa coisa da capa dura gringa, que tem a jacket, né, e geralmente tem um negocinho aqui, tem uma lombadinha. O nosso mercado editorial não é uma indústria como ela fora, então as editoras tentaram fazer o máximo possível que dava com a nossa capacidade de gráficas, etc. Então a gente tem as capas duras brasileiras, que são diferentes, e eu pessoalmente acho desconfortável de ler. Eu não gosto, geralmente, dos livros de capa dura. Assim, esse, ele só é confortável porque ele faz isso, né? Eu consigo ler ele assim, né? Pra mim, esse é um capa dura confortável. Os capaduras brasileiros geralmente não são assim. Então eu prefiro ler brochura, e eu acho que os nossos brochura são incríveis. E eu, honestamente, acho que a gente não precisava aqui ter... Enfim, livro capa dura. Mas da mesma forma que agora o hype é a pintura trilateral, que foi uma coisa que eu acho que é... Qual que é a próxima hype de livro e tal? Então é a pintura trilateral, e aí, enfim... E aí depois embaixo da jacket também tem que ter um negócio. Então, assim, aqui no Brasil existe uma gráfica só que faz pintura trilateral. Ou seja, todos os lançamentos que você vê brasileiros com pintura trilateral são feitos no mesmo lugar. Eu acho que é o nosso mercado... Vem, meu filho. O nosso mercado aqui tentando correr atrás dessa
hype que vem de um contexto completamente diferente do nosso. Como eu falei, lá fora é realmente uma indústria, é muito grande, então eles conseguem fazer isso de ter várias edições do mesmo livro e a gente não tem esse aporte todo aqui. Enfim, desculpa, eu sem querer acabei fazendo uma tangente logo em seguida depois da tangente, né? Não era pra eu fazer, desculpa, gente. Voltando. Então eu enxergo esse meu comportamento logo nesse começo como um comportamento consumista. E eu sinto que eu conseguia justificar porque, se a gente for pensar, existe uma associação moral com você ter muitos livros. Ter muitos livros não é ruim, porque são livros e livros sinalizam virtude, conhecimento, intelectualidade, certo? Então você gastar um monte de dinheiro comprando um monte de livro que vão se acumulando na sua casa, caindo na sua cabeça e que você nunca vai dar conta de ler, não tem problema. Mesmo que você esteja fazendo essa compra, ó, aqui, ó, não vamos contar pra ninguém, ó, aqui, ó, escondido, tá? Ninguém vai ver. Mas você está comprando o livro pra ter aquela serotonina de comprar, de chegar o pacote em casa, de abrir, de ver que bonito, de botar na estante. Só que aí você precisa fazer de novo. Aí você faz de novo. Mas tudo bem, porque são livros. Então, assim, em minha defesa, eu tinha 25 anos, tá? O meu lobo frontal ainda não tinha terminado de se formar. Ele tava quase terminando, tá? E eu lembro que um dos primeiros conteúdos do BookTube, direcionados pra consumo, basicamente, e que esbanjava isso, eram os book hauls. E eu fui olhar nos meus registros de 2015 a 2018, eu fiz 29 book hauls. É muita coisa. E algo interessante que eu reparei é que quanto maior a pilha de livros na thumbnail, maior a quantidade de visualizações do vídeo. Faz 7 anos desde que eu fiz meu último book haul, mas é interessante ver que as visualizações que eu tive há 7 anos atrás em vídeos de book haul são maiores das que eu tenho hoje em dia, em que meu canal já é maior, em que, em teoria, eu teria mais público, mas são vídeos mais vistos. São vídeos, inclusive, muito curtos, de no máximo 10 minutos, não chegam a nem 15, e ainda assim tem muito mais visualização. Eu acho que hoje em dia as pessoas não fazem tanto, e não fazem da forma como a gente fazia antigamente, porque era assim, 40 livros novos, todo mês. Não era só livro tipo, recebi livro de editora. Era comprei livro, me esbanjei, gastei muito dinheiro na Amazon, comprando livro, muito livro importado. E aí dá-lhe link para ganhar comissão. Inclusive, eram os vídeos que mais valiam a pena, porque eram os vídeos em que a gente mais vendia. Pelo menos para mim sempre foi assim. Porque tinha um monte de link, um monte de dica, e é aquela coisa bem superficial. Esse aqui, amo, autora, Solane Quioro, romance, uma delícia, leiam, um dos meus favoritos do ano. Próximo. É o que esse aqui? Casa 8, Vitor Martins, é o livro novo dele. Adoro, família, muito bom. Próximo, entendeu? Era assim, eu tentava dar pelo menos uma sinopse do livro, assim, sabe? Se eu tinha lido o livro, eu fazia meio que uma mini resenha, mas honestamente, era um vídeo sobre volume de livros, e eu gostava de assistir pra ficar sabendo o que tinha lançado, o que tinha de novidade, né? Colocava nas minhas listas, mas o que eu gostava de fazer, principalmente quando eu assistia um book haul, era, eu gostei, esse aqui me interessou, achei a capa bonita, ou a sinopse parece interessante. Eu entrava no Goodreads, e aí eu ia ler algumas resenhas sobre o livro. Eu ia ler mais sobre a sinopse, e aí eu falava, não, esse aqui parece legal, esse aqui não, esse aqui parece meio flop. Então eu fazia mais esse filtro, eu não clicava direto e já comprava livro, né? E ainda assim, gente, eu tinha livros demais. E a coisa que fazia eu me sentir um pouco menos culpada de ter um monte de livro é que eu tinha um monte de tempo, né? Tudo bem que, assim, eu fazia faculdade, eu trabalhava, mas era eu e meus gatos, sozinha, ir pra balada. O resto do meu tempo eu lia. Então eu conseguia ler 10 livros por mês, às vezes até um pouco mais, mas o lado ruim disso é que eu sentia que eu precisava ler 10 livros por mês. Porque eu tinha conteúdo pra postar, eu tinha que falar de livros novos toda semana, e segundo o YouTube, no mínimo 3 vezes por semana, então eu tinha que estar sempre postando tag, book haul, porque book haul também é um vídeo fácil de fazer, é só você pegar um monte de trailer e sair falando os títulos, você não precisa pensar muito pra fazer. Tag, respondendo coisa, e aí jogava ali uma resenha, né? Então assim, eu tinha essa pressão também de produzir o conteúdo, de estar lendo muito, e aos poucos
poucos, ler foi deixando de ser um hobby. Virou um trabalho e também, de uma forma, uma performance. Uma performance não só estética, mas também produtiva. Ler menos passou a ser uma falha, uma incapacidade, como se eu estivesse ficando para trás. E tem algo de errado nisso, né? E aí foi ficando cada vez mais difícil justificar os livros que iam se empilhando na minha casa. Então, como é que ler, que era algo que eu fazia por prazer, virou uma tarefa de produtividade? Planilha de leitura, Goodreads, Scoob, Diário Literário, Trello, que mais? Notion de livros, Caralho 4. Todas ferramentas completamente inofensivas. Mas, como toda ferramenta, né, pode ser mal utilizada. Eu sinto pelos conteúdos que a gente vê nas bookredes que existe uma pressão para que a gente use todas as ferramentas possíveis. E a gente faça todos os rituais de leitura. E anote em todos os cadernos, em todos os planners, e site, e bate a meta. E, gente, isso não parece cansativo? E eu vi também que houve uma mudança no tipo de conteúdo de ler mais. Porque antes, quando a gente falava sobre ler mais, era sobre criar o hábito de ler. Como que eu faço para ler mais? Como que eu me torno um leitor? No sentido de que, como que eu faço isso ser parte da minha vida? Então, muitas das dicas que a gente dava era sobre uma forma de você ler mais sempre levar um livro na bolsa com você. Tá no ônibus? Pega pra ler um livro. Vai no dentista? Pega o livrinho ali pra ler. Eu, por exemplo, gosto de ouvir audiobook. Lava a louça? Ouve audiobook. Faz faxina? Ouve audiobook. Mas agora tem gente indicando leitura dinâmica pra você ler mais. Livros que são muito curtos, aí você consegue ler mais. Lê quadrinho pra você ler mais. Pula as descrições pra você terminar mais rápido. Aí ler não é mais sobre a experiência, sobre ler, é sobre o volume, sobre completar essa tarefa. Check. Terminei um livro. E eu lembro um pouco do meu vídeo que eu fiz sobre ler mais, em que eu dou basicamente essas dicas, assim. Mas uma coisa que eu não me toquei, talvez, eu não lembro porque faz muito tempo que eu fiz esse vídeo, mas é que tudo bem se você não quiser ler mais. Se você simplesmente não quiser ler. Se você passar 2 semanas e não ler. Se você passar um mês e você não quer ler. Porque hoje eu entendo a importância do ócio. Eu entendo que às vezes a gente não precisa ter nada de informação entrando no nosso cérebro. Você não precisa lavar a louça ouvindo audiobook. Você não precisa ser mais produtivo com o seu tempo, fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você não precisa, durante o seu banho, assistir vídeo, ouvir um podcast, enfim, ouvir um audiobook durante o seu banho. Não, você pode simplesmente tomar seu banho e viajar. E, inclusive, eu tenho as melhores ideias que eu tenho, eu geralmente tenho durante o banho, que é o momento em que você tá lá lavando aqui e daqui a pouco você tem uma ideia, um pensamento maluco, porque você permitiu que o seu cérebro não tivesse ocupado, sendo enchido de coisas, sabe? Então eu acho que hoje eu enxergo também isso, assim, de a gente não precisar fazer a leitura ser o mais produtiva possível. Então, na época, como a gente não ficava o dia inteiro sendo consumido pelo próprio celular, pra mim fazia sentido isso, assim, de tipo, o seu tempo livre, use ele pra ler. Mas agora eu sinto que as nossas mentes estão cansadas, sabe? Então, hoje eu entendo a importância de não fazer nada produtivo, de não bater nenhuma meta, de não preencher cada segundo do nosso dia com coisas úteis, de ser inútil ao nosso país. E assim, eu entendo que existe uma satisfação da gente terminar as coisas, né? Como eu falei, daquele check, tarefa resolvida. Mas acho que é só importante a gente ficar atento pra gente não criar tarefas pra coisas simples também. E eu vejo que ler foi cada vez se tornando mais tarefento, inventei uma palavra. Sintoma disso é um vídeo meu de 10 anos atrás. Eu fiz um react que eu gravei exclusivamente pros meus apoiadores, já tá disponível lá. Se você é meu apoiador no Catarse, você pode assistir esse meu vídeo reagindo a mim mesma 10 anos atrás. E é um vídeo chamado Esquisitices Literárias. E é onde eu falo sobre todas as manias que eu tinha como leitora. E antes de começar a ler eu tenho que fazer isso, e aí, enquanto eu tô lendo, eu tenho que fazer aquilo lá, e assim que eu termino de ler eu tenho que fazer isso e aquilo. E eu não lembrava, né, do conteúdo do vídeo em si, só algumas coisas, mas rever me fez perceber, meu Deus, quanto problema eu tava inventando pra mim mesma, sabe? Meu Deus do céu, só senta e lê, garota. Então, assim, se você quiser ver o meu vídeo de react desse outro vídeo, me apoie lá no Catarse. Esse aqui é o meu lembrete do meu jabá. No meu Catarse você tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos com antecedência. Você apoia também a minha escrita como autora aqui desses 2 livrinhos e de outro aí que
qualquer dia desse aí vamos acreditar que vai sair. Vou deixar o link dos meus livrinhos na descrição. Mas enfim, assistindo esse meu vídeo antigo, eu vou deixar o link aqui pra vocês também, caso vocês queiram. Vou deixar o card, caso vocês queiram assistir. É isso, assim, sabe? Quantas tarefas, quantas etapas. Eu só tinha que sentar e ler a caceta do livro, sabe? Mas essas regras, essas manias, essas coisinhas que a gente tem que ter, foram entrando no imaginário do que é ser leitor e no que a gente vai vendo sendo reproduzido 1000 vezes, sabe? Eu acho que tem um fator importante de, leitores sempre foram leitores sempre tiveram bibliotecas, mas a gente não era o tempo inteiro sendo exposto a isso. Era aquela coisa, tipo, é a biblioteca da Bella, de um desenho da Disney, em que ela é uma princesa. Não é dezenas de pessoas reais que você tá vendo no seu celular, sabe? Então, isso vai criando certos sentimentos de que a gente talvez devesse ter isso também. São todos uns apêndices que a gente vai criando em volta de ser leitor. Agora não basta você comprar o livro, você precisa comprar tudo que te faz ser leitor. Essa parte do vídeo, ninguém vai gostar de mim, nem eu. É que é muito difícil a gente falar sobre consumismo quando a gente sente conforto em comprar. Quando o mundo lá fora tá acabando, a nossa vida parece desesperadora e a gente só trabalha. E a gente chega em casa e a gente só quer ter coisas bonitas que nos trazem alegria. O negocinho, sei lá, essa canetinha roxa que me faz feliz, essa piranha. Entendeu? Às vezes é uma coisa específica, assim, que traz uma alegria pra gente, né? Então, ou seja, quando eu me sentia triste, eu queria me agradar. Aí quando eu tava feliz também, porque eu merecia. Tudo bem que essa é uma coisa que, né? Eu sei que eu estou misturando os assuntos aqui, mas eu acho que é importante a gente falar sobre a gente relacionar muitos dos nossos sentimentos, consumir coisas. Associar os nossos sentimentos a gastar tem repercussões ruins na nossa saúde mental e financeira. E aqui eu nem quero falar de uma questão patologizada dessa relação, eu tô falando mais do que a gente comumente faz no dia a dia e como a gente relaciona essas coisas de forma bem despretensiosa e sem pensar 2 vezes. Então, como eu falei, é chato a gente falar disso quando... só me deixa ser feliz, só me deixa comprar um negocinho que me deixa alegre, que me dá alegria, que eu amo ver o livrinho, entendeu? Aquilo que eu falei, dessa sensação boa de comprei o livro, ele chegou aqui em casa, mas vamos aprofundar um pouquinho nisso? Vamos criar aqui, vamos entrar nesse lugar desconfortável que é falar sobre isso, que é a gente associar o consumo a coisas que nos trazem felicidade. Então vamos voltar àquela coisa que eu tinha falado, né? Ler, acima de tudo, é um hobby. Sim, tem muita gente que lê de forma obrigatória por conta de estudos. Eu leio de forma obrigatória porque é meu trabalho. Então, quem traduz, lê de forma obrigatória porque é trabalho. Enfim, pessoas do mercado editorial, coitadas, perderam a possibilidade de ler como hobby. Não, mentira. A gente ainda lê às vezes o que a gente gosta, mas grande parte do que a gente lê é trabalho. Mas vamos partir do conceito de que para a maioria das pessoas ler é um hobby. E como hobby, a gente não precisa fazer isso bem, a gente não precisa fazer isso muito e a gente não precisa nada além do livro para ter esse hobby. Era para ser isso, né? E aí, ao longo dos anos, eu fui percebendo que, né, como foi aumentando o número de criadores de conteúdo, porque hoje em dia, você não precisa ter uma câmera, né? Não precisa ter uma luz, você só precisa do seu celular e de internet. Habla. Pronto, você é produtor de conteúdo. Mudou muito essa dinâmica, né? Eu acho que a gente vai cada vez mais... Qualquer pessoa pode ser produtor de conteúdo, qualquer pessoa pode viralizar, enfim. Então, com esse crescimento de produtores de conteúdo, eu vi uma pejotização dos hobbies e uma comodificação também. São 2 coisas separadas que andam juntas. O que eu quero dizer com pejotização do hobby é quando você transforma um hobby no seu trabalho. Eu fiz isso. Eu comecei a falar de livros, não porque eu queria trabalhar, eu não queria ser produtora de conteúdo, eu trabalhava com outras coisas na época. E se tornou meu trabalho. Ler deixou de ser meu hobby. E aí eu percebi que eu comecei a fazer isso com outros hobbies meus. Maquiagem. Eu amo maquiagem, eu amo aprender a me maquiar. E aí o que eu fiz? Eu incluí a maquiagem no meu trabalho também. Eu comecei a fazer o Maqui e Fala. Maqui e Fala de livros. Quando eu comecei a aprender lettering também,
eu cheguei a criar um Instagram onde eu desenhava, né, fazia lettering de citações de livros e tal. E aí, gente, chegou um ponto que eu decidi criar um limite. Porque quando o seu hobby vira conteúdo, você começa a mostrar pro mundo aquilo que você fazia antes só pra você, só pra relaxar, só pra se entreter. E aí vai criando essa ideia de que o hobby é quase que um trabalho. Você não pode fazer aquilo mal, você não pode ser ruim, você tem que ser profissional. E aí você vai virando uma persona que faz aquilo pros outros, não pra você. Você faz pra mostrar. Ou mesmo que você tenha feito pra você, se você sabe que você vai mostrar, já é uma coisa pensada. Eu sinto que o hobby, pra mim, ele vive em oposição ao profissional. O hobby você faz quando você quer, quando você tem vontade, você não precisa ser bom, como eu falei. Inclusive, não tem problema nenhum se você for ruim. Foda-se. E você não precisa mostrar pra ninguém. A única pessoa que precisa se satisfazer com seus hobbies é você. E eu sei que com as redes sociais a gente gosta de mostrar, né, as coisas que trazem alegria pra gente. A gente gosta de compartilhar, né? Seres humanos, gostando de compartilhar as coisas. E não tem nada de errado nisso, de você compartilhar um negócio que você fez, que você gostou, que enfim, que te traz alegria. E aí, pra mim, o problema é quando a gente começa a fazer um hobby pra compartilhar. E aí eu comecei a ler livro porque eu tinha que fazer vídeo. E aí a gente se torna mais crítico daquilo que a gente antes fazia só pra gente. A gente vai ficando com medo do que os outros vão pensar. E aí o nosso hobby vai passando por um filtro. O áudio deve estar ótimo, né? Aí o nosso hobby vai passando por um filtro de como ele vai ser percebido pelas outras pessoas. A gente começa a se perguntar se ele tá aesthetic o suficiente. Na busca do aesthetic, pra mim vem a coisa da comodificação. A commodity parece, à primeira vista, algo muito trivial e facilmente compreensível. Sua análise mostra que, na realidade, é algo muito peculiar, repleto de sutilezas metafísicas e sutilezas teológicas. Então, aquilo vai virando um produto. E esse produto não se basta por si só. Ele precisa ter aquilo que eu falei dos apêndices, né? Não basta você ser só um leitor. Você tem que ter uma biblioteca pessoal. Você tem que essas paradas aqui, ó, pra marcar o livro. E essa não pode ser qualquer uma, de qualquer cor. Tem que ser aesthetic, tem que combinar com a capa do livro. Você precisa de uma vela aromática de tema literário. Você precisa usar uma camiseta com a frase do seu vilão favorito. Você precisa de uma capa protetora para os seus livros. Você precisa de um chá ou do café, que pode ser temático também. Você precisa do maldito de um carrinho para você encher de livro e ficar carregando pela sua casa. Você precisa ter uma caneca literária. É muita coisa. Não basta apenas ler. E essas coisas que são os apêndices de ser leitor, né? Os extras, como eu falei, podem trazer muita alegria, a gente gosta, fazem parte da nossa personalidade, dos fandoms que a gente curte, que a gente participa, mas são muitas coisas. E quando a gente pensa como essas coisas são mostradas o tempo inteiro nas nossas timelines, tudo isso é filmado, editado para parecer a coisa mais normal e rotineira do mundo. Todo leitor tem isso. E aí, gente, já que estamos falando de hobbies, eu vou ter que entrar no vespeiro agora. E aí eu peço que vocês sejam gentis comigo. Vamos falar de Bobbie Goods? Esses dias eu perguntei no meu Instagram qual que era desse Bobbie Goods, porque pra mim era uma parada que eu não conseguia entender. Eu entendo toda coisa de colorir, eu acho que é uma atividade muito legal, uma atividade relaxante, é um momento de você se desconectar do seu celular, das pessoas, da internet, você ficar ali, que nem no banho, né? Pintando, viajando, descansando sua mente. Eu acho que, em teoria, era o propósito desses livros de colorir, assim como foram quando teve as mandalas, né? Jardim Secreto e o Caramba, alguns anos atrás, que foi a outra febre, que passou. Vamos guardar isso aqui, essa febre que passou. E aí, gente, eu não conseguia entender por que eu via tanto volume de pessoas postando e tantas pessoas postando o Bobbie Goods, o tal do ursinho. Não era outros parecido com o Bobbie Goods, era o Bobbie Goods, o senhor Bobbie Goods. E aí, vinham uns comentários também, assim, sobre os adereços do Bobbie Goods, né? E pra mim, o meu questionamento inicial com isso é que livro de colorir é a coisa mais velha do mundo. Sempre teve, como eu falei, acabou de ter uma hype aí que passou alguns anos. A gente aprende a fazer isso com 2 anos de idade, literalmente, meu sobrinho, 2 anos, tá colorindo o livrinho. Então, assim, o que está acontecendo? Por que precisa ser especificamente o Bobbie Goods? Primeira pergunta. Por que precisa ser com marcador? Essa é a segunda pergunta. E pelo que eu fui percebendo, o Bobbie Goods não tá sendo tanto sobre relaxar ultimamente, principalmente no TikTok. E não tá sendo, assim, nem sobre relaxar e nem sobre desconectar das redes sociais. Porque, no mínimo, o que as pessoas fazem é postar assim que elas terminam de pintar seu Bobbie Goods. E como eu falei, tem uma série aí de coisas que são necessárias, né? Tem que ser do Bobbie Goods, não pode ser genérico.
Tem que ser o Bobbie Goods. Ai, porque a folha é melhor. E aí eu te pergunto, por que a folha tem que ser melhor? Porque a onda agora é pintar com marcador. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre marcadores. Marcadores são ferramentas de artistas profissionais. Você não vai comprar uma tinta a óleo pra pintar o Bobbie Goods, certo? Então, assim, você pode pintar seu Bobbie Goods com tinta a óleo, faz o que você quiser. Mas, assim, pra mim, por que as pessoas estão pintando com marcador? Por que será? Porque a gente precisa vender uma coisa nova. Óbvio, né? Ah, mas é porque fica muito mais bonito. Porque eu termino de pintar mais rápido. Aí me pergunto, por que você precisa pintar rápido? O propósito é pintar. O propósito não é terminar logo. Lembra da produtividade do livro que eu tava falando? O propósito do livro não é terminar logo de ler o livro. O propósito do livro é ler o livro. É viver o livro, é experienciar o livro. O propósito do livro de colorir é ser colorido, não é você terminar o quanto antes. E aí você precisa pagar mais caro para ter um papel melhor, porque você tem que pintar desse jeito. Ou seja, a gente tá pagando mais caro por quê? Vocês sabem quanto que custa um bloco de papel feito para marcador? É R$80. E assim, eu sei que esse marcador que as pessoas têm usado para pintar o Bobbie Goods, ele não é como um Copic, por exemplo. Mas eu vi gringa usando Copic, gente, isso para mim é insano. É insano. O Copic, ele é muito caro. E aí tem gente, ai, porque não dura nada esses Copic. Claro, minha filha, não é pra isso que serve. Não é. E aí você não pode usar simplesmente kit, lápis de cor, que você comprou pra pintar o jardim secreto e desistiu, porque, sei lá, você achou que era muito difícil e não te relaxava. Aí você não pode usar o seu kit de lápis de cor, você tem que comprar outra coisa. E não pode ser só 12 cores. Tem que ser 20, tem que ser 60, tem que ser 120. E aí algo que era pra ser relaxante, que era pra se desconectar das redes, virou um negócio que você precisa de 100 pau pra você poder fazer. Coisas que todo mundo que começou a colorir agora deveria saber. E hoje eu vou falar sobre materiais pra colorir. Eu sei que todo mundo fica animado e quer comprar vários materiais. E às vezes acaba comprando o errado. O melhor tipo de marcador pra colorir é a base de álcool, como por exemplo esse Cis Graph Duo. E se você puder comprar algum com a ponta brush, é melhor ainda, porque você consegue pintar áreas grandes e áreas menores também. O marcador à base de álcool é o ideal porque vai evitar que as suas pinturas fiquem manchadas. Claro que dá pra colorir com canetas à base de água, mas vai ficar um pouquinho mais difícil. O marcador à base de álcool também te ajuda a criar degradês e misturar cores. Então se você gosta de fazer efeitos nas suas pinturas, esse tipo de marcador vai ser o ideal pra você. Além da opção de colorir com lápis de cor, você pode usar um lápis de cor para fazer efeitos como iluminação, por exemplo. Um lápis de cor bem pigmentado vai te ajudar a criar efeitos legais na sua pintura. Você também consegue usar o lápis de cor para fazer efeitos de sombra e para suavizar a transição de cores, como num degradê, por exemplo. A caneta acrílica não é a ideal para você colorir porque ela vai tampar as linhas do desenho, os contornos. Mas ela é perfeita para você fazer detalhes, tanto detalhes de iluminação, como também fazer roupinhas nos seus personagens. Você também pode usar a caneta acrílica para escrever por cima de onde você já coloriu ou fazer estampas. A caneta acrílica ela tem uma excelente cobertura, então ela é ideal para isso. Outro item que eu compraria seria uma caneta em gel branca. A caneta em gel para mim faz toda a diferença no desenho. Você usa ela para criar pontos de luz. Então eu sempre aplico a caneta branca onde eu não coloquei sombra. Olha como fica muito mais bonito com a aplicação da caneta branca. E é isso, se você quer o link de algum desses materiais... Eu resolvi fazer as contas de todo o material que ela sugere nesse vídeo bem curto, né? Então, o primeiro kit de 48 cores que ela sugere custa R$559. Esse foi o preço mais barato que eu achei. Depois vem o lápis de cor, que, ok, R$23, 12 cores. Depois tem outros marcadores, né, que estão custando R$118, 12 cores. E o último, essa canetinha branca aí, R$19. O que dá um total de uma bagatela de R$719. Ou seja, R$700 só para você ter o material necessário para você colorir esses livros. E a gente nem falou sobre comprar livro para colorir. Coisas que eu queria que tivessem me contado antes de eu começar a pintar com marcadores. A experiência pintando com folhas mais grossas é bem melhor, de preferência maiores que 180 gramas. Não precisa ter medo de borrar qualquer coisa, é só passar a caneta zero que apaga. Você nunca vai achar que tem cores suficientes, compre o máximo que sua carteira permitir. Compre o máximo. Gente, olha o tanto. Eu sou viciada em pintar Bobbie Goods e agora eu me rendi e comprei 168 canetinhas. Eu tinha esse kit de marcadores aqui. Comprei 168 canetinhas. Eu entendo que alguns hobbies a gente precisa investir em alguma coisa para poder fazer. Se o seu hobby for pintar quadro, você precisa comprar as tintas e tal. Por exemplo, um dos meus hobbies é bordar. Eu preciso comprar as linhas. Às vezes preciso comprar tecido para poder fazer e tudo mais, né? Tem as ferramentas, agulha, né? Você faz esse investimento aí. Mas para mim só o fato de os marcadores estarem tão hypados, os marcadores para mim são mais hypados quase do que o Bobbie Goods, tá? Do que o livro de colorir em si. E é uma venda casada, né? Basicamente. Então a ferramenta não devia ser mais importante do que a atividade em si, né? Não devia ser. Devia ser.
pintar. E agora, como eu falei, então não é uma atividade pra você fazer offline, pra você se desconectar das redes, pra você ter um pouco de paz, que agora tem live de pessoas pintando Bobbie Goods, que é uma coisa mais estressante que fazer live. Essa pessoa que tá pintando Bobbie Goods, ela não tá relaxando, ela tá trabalhando, deixou de ser um hobby. E aí, a gente vai vendo um monte de gente fazendo isso, a gente vai normalizando isso de lidar com o hobby, que era pintar ursinho, com fazer live de pintar ursinho. E aí, quando todo mundo começa a transformar o hobby em trabalho, ninguém mais tá relaxando com nada disso. Eles conseguiram fazer um momento único seu pra você, de relaxamento, em algo que você se sente inadequado. Você passa a acreditar que o jeito que você sabe colorir não é bom o suficiente. E eu não tô inventando isso, eu tô falando que eu vi stories, eu vi vídeos de pessoas que eu sigo falando isso. Lembra desse desenho polêmico que me gerou quase 1 milhão de visualizações e quase 800 seguidores novos? Vai começar uma série aqui pra eu tentar recuperar esse desenho e deixar ele lindo. Bora acompanhar? E deixa aqui nos comentários se você acha que eu vou conseguir ou se esse desenho é um caso perdido. Ai, gente, deixa eu mostrar meu Bobbie Goods que não tá bom. Ai, fiquei com vergonha de postar meu Bobbie Goods porque eu não consegui fazer o efeito de água. Você tá entendendo? Nossos hobbies é pra gente fazer pra gente. Foda-se se ficou ruim. A gente tá no nosso momento porque ninguém precisa ver. A gente não precisa estetizar os nossos hobbies. Eles não precisam ser perfeitos. Seu hobby é cantar, espero que você cante mal. Porque você não precisa se preocupar, você não é cantor profissional. Você pode cantar desafinado, entendeu? Não que a gente não precise ou não queira melhorar nas coisas que a gente gosta de fazer. A gente sempre gosta de melhorar, né? Sempre dá uma satisfação ver que a gente fez melhor. O problema é que isso começa a impedir que a pessoa de fato aproveite, curta desenhar, porque ela não consegue fazer que nem fulaninho de tal pinta o Bobbie Goods. Então, pinte mal os seus Bobbie Goods. Pinte do jeito que você quiser. Não precisa mostrar pra ninguém. Honestamente, ninguém se importa, sabe? É um ursinho pintado. E eu penso também, por exemplo, mesma coisa com videogames, por exemplo, né? Hoje em dia, eu passo mais tempo jogando videogame do que lendo livros. Mas vocês nunca vão saber disso, porque eu não vou postar eu jogando videogame. Porque eu quero jogar mal, eu quero relaxar, eu não quero estar interagindo com absolutamente ninguém quando eu estou jogando videogame. Eu não vou transformar esse hobby em trabalho. Eu quero que durante as 100 horas que eu demoro pra terminar o jogo, eu fuja desse mundo. E essa é uma parte da minha vida que eu não quero performar pra ninguém. Os seus hobbies não precisam que você performe pra ninguém. E como eu falei, com videogame também fizeram isso. Já não basta o console, que é caro pra caramba, ou você montar um PC gamer, que é caro pra caramba. São coisas que por si só já é um hobby muito caro. Mas nas redes sociais você tem que ter o teclado mecânico em tons de pastel. Você precisa ter um mousepad imenso que vai tomar toda a sua mesa. Você precisa ter um headset com orelhinha. O seu mouse precisa ser cor-de-rosa. Todas as coisas do seu computador ou em volta dele precisam piscar em RGB. Você precisa da cadeira gamer. É o tal do setup gamer que você precisa mostrar. Não importa se você tá de fato jogando videogame ou não. A nossa constante presença nas redes sociais transforma a nossa satisfação de fazer algo, né? Essa completude que a gente tem depois de realizar alguma coisa que traz alegria pra gente, em algo que falta na gente. Vendendo a ideia que se a gente comprar a canetinha, a vela aromática, o headset gamer, esse vazio angustiante vai finalmente ser suprido. Mas o que na verdade é vendido é essa sensação de inadequação e depois a solução para ela. Então, talvez temporariamente, até vir a nova trend, você pode se sentir muito feliz com a sua canetinha colorida e tal, mas vai vir uma outra coisa que vai falar, da mesma forma que estão falando agora pro lápis de cor do Jardim Secreto, que essa canetinha, flop, mico. Ninguém pinta mais com isso. E mais uma vez, isso que eu tô conversando aqui não é pra você, não, então você tá falando que eu não posso comprar minhas canetinhas, eu não posso ter minha alegria de pintar e postar meu Bobbie Goods e pipipipopopó. Eu só quero que a gente pare pra pensar se a gente tá sendo racional com essas compras a longo prazo. E eu digo isso por experiência própria porque eu já me peguei comprando tralha, que era muito baratinha. Um adesivinho aqui, uma caderneta, uma canetinha, um 500 milhões de washi tape. Você se vestia de cacareco, cheio de coisa, que vai passar a sua vida inteira e você de fato vai usar. E como eu falei, quanto mais a gente vê isso, né? Agora é só você ter um celular e você posta no TikTok e você compartilha, né? As suas opiniões, as suas rotinas, o que você faz. A gente normaliza muito isso. Então eu queria destacar aqui uns conteúdos que talvez a gente precise conversar um pouco a respeito. Nada disso é sobre essas pessoas especificamente. Eu tenho certeza que são pessoas adoráveis, mas foram os conteúdos que apareceram pra mim numa rápida pesquisa no TikTok. Ou seja, eu nem precisei procurar muito para achar esses exemplos. Coisas que eu acho que todo leitor ou já tem ou deveria ter. Primeiro,
Marcador de página. Ai, precisa ter esse tanto? Não, mas é bom, é decorativo. Segundo, é Não precisa ter esse tanto e não precisa ter nenhum, né? esse tipo aqui de marcador de página, que ele tem um imã, você só prende ali na folha e pronto, tá marcado. Terceira coisa, post-it para fazer anotação. Que caso Você também não precisa de post-it para fazer anotação, inclusive você não precisa fazer anotação. E você pode, se você quiser, anotar no seu livro ou num bloquinho que você já tem. Você não precisa ter um específico que seja para leitura. você não queira escrever no livro, você anota no post-it e cola. Quarta coisa, marca texto. Ah, mas eu não gosto de marcar o meu livro. Não tem problema, usa esse post-it que dá pra você marcar. Também não precisa disso para marcar. Eu vou ficar falando aqui, né? Mas vocês já entenderam. Linha embaixo de linha tranquilamente. Caso você não queira mais, é só tirar e pronto, não danificou seu livro. Quinta coisa, esse negocinho aqui, que é muito bom pra ler no escuro, ele é a pilha, e aí é só ligar e ele acende. Aqui não vai dar pra mostrar tanto porque eu tô no claro, mas é só ligar, colocar na frente do livro e pronto, dá pra ler no escuro. E se você conhece mais alguma coisa que todo leitor deveria ter, deixa aí nos comentários. Como eu falei, o problema não é dessa criadora de conteúdo em si, é essa ideia de que todo leitor deveria ter isso. E honestamente, pra mim, nada disso são coisas que você precisa ter como leitor. Às vezes você não precisa nem ter o livro, né? Como eu estava falando antes. Outro aqui. Gente, pra mim, isso é uma quantidade excessiva de marcadores pra usar pra marcar. Se você é, tipo, colecionador de marcadores, ok. Mas, assim, pra você marcar seus livros, olha quantos que são, é muita coisa. Bom, eu tenho essa luminária de livro, eu ganhei em algum momento e eu já aviso que ela não serve para nada. Ela é muito ruim, ela não ilumina direito, a bateria acaba super rápido, então você tem que ficar repondo. E honestamente, no escuro, é melhor você pegar o seu celular e acender. Às vezes eu faço isso, tipo, eu deixo a lanterna do meu celular acesa, eu deixo meu celular no meu peito e aí eu abro meu livro e pronto, eu já iluminei o meu livro. Então essa luminária é muito ruim. Mais um monte de adesivo, mais um monte de adesivo. Quando eu quero falar de aesthetic, de leitor, que fazem a gente ver um negócio e falar, nossa, que legal, nossa, quero fazer isso também, nossa, que bonito, me faz pensar, você quer fazer isso porque realmente é algo que faz sentido para você como leitor? Ou porque você acha legal, acha bonito, você quer participar da trend também, por exemplo? Eu, pessoalmente, tá? Não sou muito de anotar em livro, a não ser livro de não ficção. Eu não tenho muito esse hábito. E, inclusive, marcar também. Acho que livros que eu tenho mais marcação são livros de não ficção, porque as marcações, pra mim, elas são feitas, né? E o Maíra, pra eu consultar depois, né? Pra eu voltar pra esses livros. São livros que... textos e frases importantes que eu quero revisitar, né? Conceitos interessantes que eu vou revisitar. Até porque eu acho que não adianta você marcar as coisas se você não vai olhar as coisas que você marcou depois, né? Pra que você tá marcando se você não vai depois olhar o que você marcou, né? Então, pra mim, o propósito é esse. Mas eu sinto que... Você tá vendo que é uma coisa meio excessiva? Precisa o livro inteiro ser todo rabiscado, assim? Desse jeito? Tipo, é tudo tão importante, assim, que precisa ser marcado? Tipo, isso aqui... Isso aqui
Gente, não ajuda em nada. Como é que você sabe o que você tem que consultar, o que você tem que ler, se absolutamente tudo tá marcado? É mais fácil você reler o livro inteiro, né? Então você não precisa marcar nada. Entende que você tá perdendo o propósito? Você tá só marcando, marcando, marcando? Esse aqui é um pack com 18 unidades disso aí. Gente, isso dá pra anos de marcação. Sem brincadeira. Anos. Cadê o meu aqui? Tá, bom. Tá ali. Eu tenho um desse aqui. Eu acho que ao longo da minha vida eu terminei no máximo 2. Tá? Desses inteiros, e eu tenho um outro ali. Por quê? Porque você não vai marcar todas as frases, todas as páginas, nem todos os livros que você lê. Porque, como eu falei, a marcação é para destacar coisas que você vai reler depois, coisas que são realmente importantes, passagens relevantes. Não é tudo importante, não tem uma coisa importante em todas as páginas que você vai ler. É aquela máxima de se tudo é importante, nada é importante. Assim, essa é a minha visão. Me diga nos comentários como que vocês usam esses marcadores, se, enfim, e vocês leem coisas que realmente vocês precisam marcar todas as páginas têm uma frase marcante, inesquecível, que você com certeza vai olhar de novo e consultar daqui a algum tempo. Me diz, posso estar errada, mas assim, eu acho que 18 unidades desse negócio, você nunca mais vai precisar comprar essas fitinhas. Já é suficiente para todos os livros que você for ler por anos. A não ser se você, usa só para marcar coisas de estudo mesmo, para faculdade e tal. E às vezes são livros desse tamanho, então tem muitas coisas que você tem que anotar, que você tem que... Aqui eu não tô falando de leitura de não ficção, leitura de estudo, tá? Eu tô falando de leitura de ficção mesmo, de entretenimento. Aí tem mais! Tem 12 unidades desse aqui. Olha quanta coisa, gente. Sem brincadeira, essa pessoa vai passar anos e anos e anos e anos e anos e ela não vai usar tudo isso. Sendo que ela já tem outros, tá? E é isso que eu tô falando, ela já tem no saco, fechado, lacrado. Por que ela comprou mais 18 e mais 12 do outro? Pra que ela comprou mais 30 cartelas de marcador de página? Pra quê? Só que aí, como isso tudo é uma trend, uma hora a trend vai mudar. Uma hora ela vai deixar de ser legal. E aí, aquele bando de coisa que a gente comprou pra poder participar da trend não tem mais utilidade, porque a trend mudou. Ou seja, depois já vir uma outra trend, vai ser um outro cacareco que vão vender, que daí é o jeito certo de marcar livros, e aí você vai ter que comprar esse outro cacareco também. Então, quando você está comprando um negócio só para participar dessa trend e que não é de fato uma função que você sinta necessidade quando você está lendo, caramba, eu tô lendo aqui o livro, putz, precisava marcar ele aqui, não tenho nada, absolutamente nada. Putz, tem uma caneta, mas eu não quero marcar com caneta, tá? Então pega um lápis. Aí não, mas eu não quero escrever na página, então eu só quero uma fitinha. Beleza, achei uma aqui, ó, que tá até sozinha. Pronto, resolvi, marquei o negócio. Para isso que serve, né? Quando o objetivo da compra deixa de ser só a necessidade, passa a ser porque é bonito, porque tá na trend, porque todo mundo tá fazendo, porque você vai mostrar na internet, a gente justifica todos esses motivos para comprar um negócio e falar, não, eu preciso. Sendo que porque você precisa, esse aqui ia funcionar, certo? Esse aqui não é bonito. Esse aqui, se eu marcar e mostrar na internet, ninguém vai falar, uau, que lindo. Estamos no momento em que sistemas de produção, de distribuição e de consumo são impregnados, penetrados, remodelados por operações de natureza fundamentalmente estética. O estilo, a beleza, a mobilização dos gostos e das sensibilidades se impõem cada dia mais como imperativos estratégicos das marcas. É o modo de produção estético que define o capitalismo do hiperconsumo. Então, assim, eu tô falando que você ou essas pessoas que postaram esses vídeos são pessoas ruins por quererem participar, por quererem comprar, ou por às vezes comprarem. Claro que não, mas a gente não pode enxergar essa situação toda só como uma coisa individual. Ai, deixa fulano comprar o que ele quiser, certo?
porque a gente está postando em redes sociais, a gente está normalizando isso, porque e aí a gente posta e o negócio viraliza e a gente vê, putz, deu certo e a gente vai fazer de novo. E aí outra pessoa viu também que aquilo dá certo, que é bacana, ela vai fazer aquilo de novo. E aí as pessoas em volta vão estar consumindo isso, entendeu? Não dá pra gente fingir, as redes sociais, ela não influenciam em nada, não dá pra gente fingir que o que a gente posta em redes sociais acaba na gente mesmo. E como esse é meu trabalho, é uma coisa que pra mim, eu tento ao máximo não dizer quando eu faço uma publi, quando eu quero recomendar alguma coisa, independente de ser publi ou não, você precisa comprar isso é necessário, isso é muito importante você ter. Porque eu sei que não é. A minha ideia não é que você saia comprando só porque eu disse que eu gostei. Inclusive, se você for ver qualquer publi que eu faço, eu geralmente dou contexto, né? Eu falo sobre o que é aquilo, por que eu gostei, para quem que eu acho que aquilo funciona, para que você pegue essas informações e decida se funciona para você também. É tanto minha responsabilidade quanto sua. E eu penso a mesma coisa desses outros criadores, sabe? Eu sinto que para que você está fazendo um conteúdo só mostrando um monte de coisa que você comprou na Shein? É para quê? O que você está informando? O que você está entregando para essa pessoa para ela tirar uma conclusão em relação àquilo? Se você, por exemplo, falar, comprei 5 dessas coisas da Shein, né? Da Shein. Aí você demonstra como é que eles funcionam, quanto que ele custa, como que você usa, se ele mancha o livro ou não, quantos que você realmente precisa, quanto que aquilo vai durar, né? Dizer assim, olha, isso aqui tem, sei lá, quantos que tem desse negocinho aqui, tem 10 vezes, quantas cores tem, quanto que daria para você marcar num livro aquela cartela. Então, para você mesmo fazer as contas, poxa, será que eu preciso de tantos assim? Será que faz sentido eu comprar um pacote com 18? Em vez de só ser um monte de volume que faz brilhar o olho e falar, nossa, eu também quero ter um monte disso. E as trends, elas não surgem num vácuo, né? E as redes sociais não funcionam mais só pra gente se conectar e, sei lá, encontrar os amigos da escola ou a nossa família. As redes sociais são um espaço para vender. Não tem como, sei lá, tá ali 5 minutos no Instagram sem receber um anúncio. Inclusive, eu percebo os meus hábitos de consumo, os momentos em que eu pude deletar o meu Instagram, eu tive menos ânsia de comprar, porque eu tava sendo menos bombardeada por anúncios, né? Eu não vejo TV aberta, então eu não vejo anúncio de TV. Onde que os anúncios chegam pra mim? É nas minhas redes sociais. E eu acho que o TikTok, ele é muito bom em vender coisas pra gente. Aquilo que eu falei da gente ser bombardeado pelo mesmo conteúdo, né? O For You vem ali pra você, que tá todo mundo assistindo, aí você para, você assiste, fala, daqui a pouco aparece de novo, daqui a pouco aparece de novo, e aquilo vai se tornando cada vez normal. E se de alguma forma você se identifica com aquilo, você sente que você precisa comprar também. Eu sinto que muito dos erros que a gente cometeu lá no Booktube, né, nos 10 anos atrás, em relação ao consumo de livros, né, que eu acho que a gente foi mudando muito a forma como a gente apresenta os livros, eles estão sendo repetidos agora tudo de novo. Só que eu acho que o TikTok consegue fazer isso de forma mais intensa, porque ele consegue fazer isso em menos tempo, precisando ainda menos da sua atenção. Eu acho que até os recebidos, assim, né, que alguns booktubers ainda fazem, se você vai olhar a timeline ali dos posts, dos vídeos, né, no YouTube, são bem mais raros. Diferente de antes, que era uma coisa que a gente fazia basicamente todo mês. E apesar de ver criadores brasileiros no TikTok fazendo esse tipo de conteúdo, eu quero deixar claro que os gringos são muito piores em muitos aspectos. O consumismo deles é uma coisa, assim, estarrecedora. Eu acho que em qualquer nicho que você for olhar, assim, que você for acompanhar, seja de roupa, seja de maquiagem, seja de livros, eu acho que a cultura dos Estados Unidos é muito baseada em consumo, a identidade deles é muito atrelada a consumo, e as redes sociais deles são bombardeadas de conteúdos consumistas. E isso para livros também. É importante falar que aqui no Brasil a gente tem um mercado editorial. Lá eles têm uma indústria literária, né? Eles têm uma estrutura muito maior do que a gente tem aqui, e um exemplo disso é a gente ver as coisas das edições especiais, por exemplo, né? Lá fora, um livro pode ter, assim, até 10 edições diferentes. 10 edição com capa dura, a da edição que é pintada de um jeito, aí tem a caixa tal que é pintada de outro jeito, aí tem a
a coisa trilateral, aí tem a edição especial que é com autógrafo, tem a edição especial que é com conteúdo extra. Cada livraria tem a sua edição especial. Então, isso causa também um volume de consumo que aqui a gente, nem se a gente quisesse, a gente conseguiria, né? Porque é isso, a gente não tem essa estrutura industrial, literária, para promover que a gente consuma tanto, às vezes, do mesmo livro, né? Eu entendo a coisa, né, de colecionar, você tem um livro que você é muito apaixonado, um livro que significa muito pra você. E aí eu, por exemplo, mesmo, né? Eu tenho coleção de edições do Hobbit. E por quê? Porque foi o livro que eu li quando eu era criança, com a minha irmã. Quem acompanha meu canal já conhece essa história. Mas que foi o livro que me fez apaixonar por Senhor dos Anéis e tudo mais. Então, toda vez que um amigo meu viaja pra fora, eu peço, pô, traz uma edição do Hobbit pra mim e tal, né? De presente. Às vezes eu pago a pessoa. Então, eu tenho essa coleção que eu coleciono há mais de 10 anos, né? É o mesmo livro, basicamente, em línguas diferentes, edições diferentes, porque ele tem um significado muito importante na minha vida, né? Que é da minha relação com a minha irmã e até minha formação como leitora. Então, eu super entendo a ideia de você colecionar, às vezes, várias edições do mesmo livro. Mas, quando a gente vê lançamento atrás de lançamento, lá fora, né, principalmente, e todos têm inúmeras edições, não dá para todos os livros serem especiais e relevantes e transformadores da nossa vida, sabe? É aquilo, se todo livro é especial, então nenhum livro é especial. E mais uma vez, não é um julgamento aqui se você entrou na trend, se você aspira a ter essas coisas também, porque eu honestamente espero que isso faça bem pra você. Mas é mais um alerta pra gente questionar mesmo se essas trends fazem sentido, né? Aquilo que eu mostrei. Agora a gente tem que usar milhões de marcadores, a gente tem que marcar o livro inteiro, a gente tem que anotar o livro inteiro. Aí acabou essa trend, agora mudou, agora as gringas anotam nos livros de forma diferente. E aí a gente tem que mudar porque, honestamente, quando a trend começou, a gente só fez porque todo mundo tava fazendo. A gente tem que pensar mesmo no porquê que a gente tá fazendo aquilo. Se é pra criar realmente um momento de relaxamento, de desconexão do mundo, da vida online, das notícias ruins que pesam a gente todos os dias, e até mesmo, assim, de introspecção, ou se só estão vendendo mais coisas pra gente. E a minha intenção aqui também não é dizer que booktubers são melhores que booktalkers. Eu não julgo os coleguinhas, porque eu também já fui uma produtora de conteúdo de 20 e poucos anos. Maravilhada, né, com isso tudo. E eu consigo enxergar também que os tempos são outros, né? A forma como a gente consome mudou. A gente teve uma pandemia aí que despertou várias pessoas para começarem a produzir conteúdo, a se conectarem com outras pessoas. E tudo isso informa o comportamento delas. Os vídeos de alto consumo, de hauls e mostrar um monte de coisa, eles já faziam sucesso antes. E quando a gente compete por atenção numa plataforma em que o algoritmo é ainda mais filho da puta, como eu expliquei no meu outro vídeo sobre os algoritmos do BookTok, as pessoas vão fazer coisas mais exageradas e vão fazer as coisas que elas sabem que dão certo. Como a gente sabia lá no começo que fazer book haul dava certo. E o problema surge quando você, pessoa que assiste, pessoa que só gosta de livros, passa a comparar a sua vida, o seu hobby, com a pessoa que agora tá fazendo aquilo profissionalmente, tá fazendo aquilo pra fazer conteúdo. Porque, gente, nada disso aqui é real. Eu não sou uma pessoa eloquente, na verdade, tem um texto aqui que fica na minha frente, na zona que é a minha estante, tá? Que não tem espaço pra nada. E eu posso parecer que eu talvez fale bem, mas eu passei meses escrevendo esse texto e eu leio esse texto antes de olhar pra câmera pra falar pra vocês. E depois ainda vou fazer a magia da edição para tudo parecer muito fluido. Inclusive pode ser chocante para vocês, mas eu estou de fato usando maquiagem. Não sei se parece assim, porque eu, né, sou bem natural, assim. Como eu falei, nada disso é real. No entanto, tudo que eu digo para vocês é genuíno. Porém, também é um recorte, também é uma performance. E para mim, nada é mais performance na internet do que a ideia de aesthetic. O que é estética? Estética é um tema que tem sido debatido pelos filósofos há séculos, desde a época de Platão. É chamada filosofia da arte, da beleza, da sensibilidade. E por ser tão debatida, ela tem várias interpretações. Eu não sou filósofa, então eu não vou me meter nisso, mas eu queria trazer uma interpretação de Kant pra gente discutir. Para Kant, espaço e tempo são formas a priori da sensibilidade. Isso significa que eles não são propriedades dos objetos em si, mas estruturas da nossa mente que moldam
moldam a maneira como percebemos os objetos. Em outras palavras, todo o nosso conhecimento sensorial está condicionado por essas formas. A estética transcendental fundamenta a ideia de que a percepção do mundo é sempre mediada por estruturas mentais inatas, moldando a maneira como a gente experimenta a realidade. Sendo assim, não tem como a gente dissociar a estética do contexto dela e do nosso, porque a forma como a gente percebe e interpreta os signos, e aqui eu não tô falando de horóscopo, eu tô falando de semiótica, é como uma conversa de onde vem a mensagem e de onde a gente vem. Então a estética nunca pode ser esvaziada do contexto. A forma como a gente experimenta a realidade depende de todos esses fatores. E por mais que a internet pareça ser só virtual, ela também é uma realidade. Para dar um exemplo prático aqui para vocês sobre contexto e estética, já ouvi falar da estética indígena. Se as pessoas lerem os signos sem o contexto, a forma como ele vai interpretar uma pessoa indígena vai ser estereotípica, vai ser vazia. Mas, a partir do momento em que ela entende que os grafismos são uma língua, que eles têm significado, e um significado específico para aquele povo, que o corte de cabelo, que os adereços que são usados, todos têm um contexto, quando ela entende os porquês de todas essas coisas, a forma em que você percebe uma pessoa indígena passa a ser completamente diferente. Mas a forma como a estética, ou o aesthetic, é usado hoje em dia nas redes sociais, para mim seria muito mais performance visual, a palavra correta. Porque a ideia é emular uma estética de uma forma atraente, sem de fato vivenciar o contexto dessa estética. E quando a nossa vida inteira nas redes sociais é uma performance, você sempre vai querer só a estética mais bonita, não importa o que ela de fato significa. Eles acreditam que os bens de consumo são um caminho importante para o sucesso, a identidade e a felicidade, e os compram para fortalecer sua autoimagem, recorrendo aos significados simbólicos associados aos produtos, na tentativa de preencher as lacunas entre como se veem, como desejam ser e como desejam ser vistos. Com o conteúdo online, viver não é mais só sobre o seu dia a dia, é uma performance de vida, editada nos melhores ângulos com as cores outonais em pleno verão brasileiro. E aí você não pode ser leitor se você só lê livros da biblioteca, que nunca vão ocupar espaço na sua estante infinita. Você não é leitor se você não tira foto com o seu livro e postar quantas estrelas você deu para ele. Você não é leitor se você não gravar um vlog, você se filmando, lendo um livro. A lembrança mais antiga que eu tenho dessa estética do leitor ser glamourizada foi no Tumblr. Gente, eu fui logar no Tumblr para fazer uma pesquisa para esse vídeo, me deu uma nostalgia muito grande. Quando eu comecei a mexer no Tumblr, eu não fazia vídeos na internet, eu só gostava de ler. E meu Tumblr era só pessoal, não tinha nem o meu nome. Eu não postava nenhum conteúdo original lá, mas eu fazia uma curadoria muito boa dos reblogs. Eu fazia uma seleção de citações, de gifs, de filmes, que eram adaptações de livros, de fotos de livrarias, de ilustrações de personagens. A minha ideia era criar esse espaço em que pessoas que gostassem de livro gostassem do que eu colocasse lá, que elas sentissem que era um espaço online para elas. E às vezes eu ficava um tempão caçando bons posts de inúmeras contas e selecionando quais seriam os mais interessantes para reblogar. Outra coisa interessante é que não existia imagens geradas por inteligência artificial na época, então todas as ilustrações que eram reblogadas e eram selecionadas eram de artistas de verdade, então era uma forma também de reconhecer artistas novos e antigos. Hoje em dia eu só consigo imaginar o quanto dessas timelines do Tumblr devem estar lotadas de imagens bizarras feitas por inteligência artificial. E o quanto artistas de verdade, que antes tinham plataformas que poderiam ajudar a seus trabalhos serem conhecidos, se perdem lá no meio. Então já existia esse senso de estética, de criar um ambiente agradável, de criar essa sensação aconchegante de ler livros, né? Essa ideia até romantizada de literatura. Mas nada daquilo era sobre mim. E pensando nisso em retrospecto, me deu até uma vontade de voltar a usar o Tumblr. Porque era isso, não tinha ninguém falando pra mim sobre alguma coisa o tempo inteiro. O que é muito irônico, sendo que eu estou aqui há sei lá quanto tempo falando com vocês o tempo inteiro. Na época também eu não tinha um celular que consumia toda a capacidade do meu cérebro com vídeos o dia inteiro. Só que quando eu passei a produzir conteúdo de livros e passei a postar no meu Tumblr esses conteúdos, principalmente fotos, né, que eu comecei postando no Instagram, fotos de os livros que eu tinha lido, pequenas resenhas sobre esses livros. Eu, coitada, tentava emular
aquelas imagens belíssimas que eu via no Tumblr, né, de pessoas leitoras, de livros e tal. E eu, zero capacidade de fazer isso, coitada. Sem contar a câmerazinha de celular, né, horrorosa para fazer aquelas fotos, ainda era aquelas imagens quadradas do Instagram. Então eu tentava montar um cenarinho para criar essa coisa do momento de leitura perfeito, que não representava de fato como eu fico quando eu tô lendo, que é de pijama, de cabelo amarrado, toda torta na cama, lendo o livro antes de dormir. E o meu Tumblr, que eu honestamente acho que era muito legal, ele foi ficando menos interessante, porque ele era menos variado, ele era menos sobre ler e mais sobre mim. E eu tenho a sensação, revendo esses conteúdos, talvez um desespero da minha parte em fazer aquilo emplacar, sabe? Em fazer aquilo dar certo. E mais pessoas se interessarem pelo meu conteúdo, né? E eu consigo enxergar isso em outros criadores fazendo isso hoje ainda, né? Meio que esse desespero de fazer parte de uma performance visual. Que aí tem que ser Dark Academia, tem que ser cozy, tem que ser cottagecore, tem que ser Berry Girl, ou qualquer coisa que inventem no TikTok Girl. E eu acho que isso é muito exaustivo. Principalmente se você, como eu, não tem essa habilidade de, sei lá, fazer uma foto maneira, uma foto com um desfocado bonito. Eu não tenho nem espaço para fazer isso, sabe? Eu não tenho um quintal para tirar uma foto outonal, eu não tenho uma cozinha bonita, eu moro de aluguel, sabe? Então, a cozinha que eu tenho aqui, que aí eu não posso mexer muita coisa, sabe? Então, eu lembro que eu até, acho que ainda devo ter isso, assim, uns props é o nome, que eu usava só pra quando eu ia tirar foto, sabe? E aí fazer a foto do livro, não sei o que lá. E eu fui percebendo quanto tempo eu gastava pra fazer isso, assim. E mais uma vez, não tem problema nenhum fazer, e eu acho que tem muitas pessoas que fazem isso muito bem. Você vê que são fotos lindas, fotos bem feitas e tal. Mas era isso, eu tentando emular aquilo que não sou eu. Mas eu achava que eu tinha que fazer porque era isso que se fazia, era isso que todo mundo estava fazendo. Era isso que as contas que eu seguia faziam. Então eu achava que era isso que eu tinha que fazer também. Ao invés de me preocupar em ser eu autêntica, o que fazia sentido pra mim. Eu acho que encontrar essa identidade também como produtor de conteúdo e não só fazer o que todo mundo tá fazendo, o que dá visualização, o que dá hype, é um processo também. Pra mim, Maíra, eu acho que é por isso que esses conteúdos de te convencendo a ler pelo aesthetic não funcionam nem um pouco pra mim. Zero. Porque pra mim é só algo visualmente atraente, mas é sem o contexto, é sem o conteúdo. E o que me atrai é o conteúdo. Principalmente quando a gente vai falar de livro. Qual que é a sinopse? Quem que escreveu? De onde vem essa mensagem? Eu quero parar uma semana da minha vida, pelo menos, pra ouvir o que essa pessoa que escreveu o livro tem a dizer pra mim. Durante a pandemia teve um fenômeno muito interessante, né? Porque como a gente não podia estar com as pessoas, a principal forma da gente interagir muitas vezes era pelo Zoom, Google Meets, o diabo do Teams, e começaram a surgir os fundos de estante. Foi uma coisa interessante porque muitos arquitetos se manifestaram falando, gente, a gente sempre fez isso, tipo, a gente compra livro em metro, né, pra montar um escritório, pra montar uma biblioteca pessoal nas casas das pessoas, né, e outras pessoas que são leitores, não que essas pessoas não sejam leitores, tá, mas, né, a gente que compra livro pra ler e não compra livro em metro, ficamos assim, que é isso? Né, como assim? E realmente a pergunta é, tipo, pra quê, né, pra que você quer mostrar uma estante cheia de livros, né, com aquelas capas de couro, com aquelas coisas bem elegantes, se você não vai ler esses livros ou se não é do seu interesse? Por que a Ashley Tisdale, quando foram visitar a casa dela, né, fazer aquele... eu esqueci como é que é o nome do canal que faz essa visita aí na casa de pessoas famosas, ela naquele dia comprou um monte de livro, foi na Barnes & Noble, comprou um monte, só porque ela não queria mostrar que as estantes dela estavam vazias. E ela de fato é uma leitora, ela tinha acabado de se mudar, então ela não tinha, os livros dela não estavam lá, mas ela foi lá e comprou um monte de livro, porque ela estava com vergonha de mostrar que ela não era leitora. E quando a gente tem a literatura não como um hobby, e sim como uma virtude, como um status social e intelectual, você quer mostrar para o mundo que você é leitor, porque aí você é inteligente. E você ter um fundo lotado de livros nas estantes, é um símbolo do erudito, né? Olha
só quanto que essa pessoa lê. Porque a gente sabe muito bem que isso não é verdade, né? Apenas performance. Mas e se a gente falar sobre quem pode ter uma biblioteca cheia de livros? Quem tem em casa um cômodo só para os seus livros? Quem consegue encher paredes inteiras só com livros? Porque isso tudo não sai barato, né? E aí, citando o nosso amigo lá do começo, ele tinha muita razão quando disse: livro custa dinheiro e dinheiro é quantidade de vida gasta para consegui-lo. E se todas essas coisas que a gente precisa comprar para ser leitor e, por consequência, ter algum valor intelectual como pessoa, levantam a questão: e quem não puder comprar? Para muitos de nós, livros são artigos de luxo, ou no mínimo, caros. E eu não tô querendo dizer que o mercado editorial tá cobrando caro demais pelos livros, e sim que o nosso poder aquisitivo médio faz com que o valor do livro se torne inacessível. Eu já discuti sobre o valor do livro em si, em vídeos antigos, mas eu vou recomendar também, vou deixar linkado aqui, um vídeo da Laura Brand, acho que é Brand que fala sobre o nome dela. Posso falar Brand, Laura Brand, sobre o mercado editorial e precificação do livro. Eu vou deixar aqui linkado pra vocês. E mesmo eu sendo escritora, sendo uma leitora apaixonada por livros, eu entendo que ler não é uma necessidade básica, mas eu acho que deveria ser um direito básico. Então, se pra você ser um leitor de verdade, para você participar dessas trends, para você fazer book haul, para você fazer haul de marcadores, para tirar fotos na sua biblioteca pessoal belíssima, móveis sob medida, organizada por cores do arco-íris, no seu tapete felpudo e na sua poltrona que parece um trono. Inclusive, meu sonho é essa poltrona, que eu acho maravilhosa, que essa aqui é a minha... Eu sinto a madeira quando sento. Se você precisa de tudo isso para fazer parte dessa comunidade, quem a gente está deixando fora da nossa comunidade? É um pouco fácil você ser aesthetic, ser leitor da Dark Academia, se você pode de fato ir para a Europa e tirar foto dentro de uma universidade de Cambridge. Se você tem que estar sempre postando para continuar sendo relevante para o algoritmo, como eu expliquei naquele meu outro vídeo, quem tem trabalho formal, quem é mãe, só consegue ler de vez em quando no transporte público, essas pessoas vão poder fazer parte da nossa comunidade? E se elas tentarem, elas vão ter visibilidade? Elas vão ser assistidas se elas não performarem todas essas coisas? É verdade que hoje em dia uma das moedas mais importantes que a gente pode oferecer é a nossa atenção, porque a forma como a gente engaja com os produtos, com as pessoas, com as marcas, demonstra o valor que elas têm. Para quem na internet que a gente está dando valor? Se a nossa comunidade leitora, no mínimo, pretende discutir percepções variadas e interpretações de um livro, tá tendo espaço para as pessoas de vivências diferentes da nossa, ou até mesmo das pessoas que não performam o que se espera do que ser leitor. Então, esses elementos para mim são ainda mais excludentes, porque se já é tão difícil uma pessoa ter acesso ao livro, como que faz quando você não consegue ter todo o resto? Quando você fica feliz que você conseguiu pelo menos uma estante pequenininha para colocar alguns livros que você tem, ao invés de ser uma parede inteira coberta de livros atrás de você. A sensação que eu tenho é que a estética performática do leitor é uma estética de riqueza. Eu sinto que o desejo da superfície aqui, ó, tá na frente aqui da nossa mente, é ter dinheiro pra gente comprar os livros que a gente quer. É poder ter um monte de livro. Mas se a gente olhar a parte feia ou imoral dos nossos desejos, a gente só quer ser rico mesmo. Qual o problema de ser rico? Você pode me perguntar. Qual o problema de querer ser rico? Essa é outra tangente que eu não vou entrar nesse momento, tá? Mas a gente sabe que ter um monte de livro custa dinheiro, custa tempo, custa trabalho. E se a gente desconecta o desejo financeiro, porque a gente pode não fazer essa conexão objetiva, direta, mas olha para sua estante e faz as contas de quanto que você gastou para ter todos os livros que você tem. E mesmo se sejam livros recebidos, por exemplo, né, livros que você ganhou por conta do seu trabalho com livros, calcula aí o tempo dedicado a construir essa comunidade, a construir o seu público, porque é isso que tá pagando os livros que você está ganhando de graça. Gente, desculpa, eu sei que eu tô fazendo muitos adendos durante a edição, mas é que eu vou lembrando de mais coisas e mais exemplos. E um deles que eu queria destacar é uma produtora de conteúdo que eu sigo faz muitos anos já, e assim, a biblioteca dela é a biblioteca que eu mais sou apaixonada, tipo, a biblioteca dos sonhos, assim. Só que eu vou passar aqui o vídeo pra vocês terem uma noção de que eu nunca, na minha vida, assim, a não ser que caia um dinheiro do céu na minha cabeça, eu vou conseguir ter essa biblioteca dela, porque ela
mora numa casa, eu não achei o post onde ela mostra a casa dela, mas eu lembro de ter visto. É uma casa muito grande, muito, muito grande. E ela não só tem uma biblioteca em casa, como ela tem também estantes no quarto dela, e ela tem também esse quarto secreto, que é basicamente um sonho também de leitor, que é você ter uma estante que é uma porta, na verdade, e lá você tem um quartinho com mais livros ainda. Tipo, é incrível, é fantástico e com certeza não é pro meu bico. E, assim, é difícil, né, quando a gente chegar a essa conclusão de que quanto dinheiro essa pessoa deve ter pra poder ter tudo isso, né? E, assim, pra mim eu também fico pensando, caramba, mas é muita coisa, sabe? Tem um vídeo onde ela mostra uma estante só das velas literárias dela. E, gente, pra mim isso é muito excessivo, assim, eu amo vela literária e eu uso todas, eu amo quando eu recebo, inclusive aqui, ó, as minhas velas estão todas, ó, isso aqui é onde ela tava quando ela veio. Essa aqui costumava ser arco-íris, cada faixa era uma cor e ela está assim nessa belíssima cor de quando foge. Essa aqui, por exemplo, ó, também lá no final, porque eu amo vela, mas assim, eu gosto de ter porque eu gosto de usar. E ela tem uma parede inteira, inclusive ela menciona no vídeo que ela tem mais do que aquilo. Tipo, o marido dela criou uma estante só para as velas dela e ela ainda tem outras velas que não estão ali sendo mostradas. Então é muita coisa, é meio demais. Pra quê? Pra que você precisa de tanta vela se você não tá nem usando essas velas, se você não tá nem cheirando? Ah, é coleção. Eu acho um pouco demais. Eu acho que é um monte de coisa, sabe? E querendo ou não, o conteúdo dela é muito bonito e tal, mas vai criando essa coisa de tipo, e também a vela literária, e aí também a edição especial, aí também a biblioteca bonita, e aí não sei o que lá, e o livro que é assim. Como eu falei, eu sigo ela há muitos anos, eu acho bonito o que ela faz e tal, mas é uma coisa que, se você para um pouquinho pra pensar criticamente sobre isso, complicado. Então a literatura, querendo ou não, ela sempre vai ter uma associação com o erudito, o chique, o rico, né? E quando a gente associa o objeto livro, se a gente for pensar, é uma história. No papel, há uma trend, há uma ideia de luxo, de riqueza, né? Até uma trend fashion aí, como um post que eu vi recentemente. Se você para pensar, importa tanto assim qual livro especificamente está sendo lido ou é só o volume? Porque se o nosso sonho é ter acesso aos livros, é poder ler todos os livros que a gente quer, a gente sonharia mais com bibliotecas espalhadas por todas as cidades. Bibliotecas atualizadas, bibliotecas com bastante disponibilidade, mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer o livro pra gente. Às vezes só pra gente. Não pode nem emprestar. Tipo um dragão, assim, que fica em cima do ouro e é só pra ele. E ele meio que não tá usando aquilo pra nada. Mas, Maíra, meu sonho sempre foi ter uma estante. Cada livrinho que eu consegui, comprei com muito carinho, amo todos eles. Já fiz a Maricondo aqui. Todos os meus livros me trazem alegria. Que bom, honestamente. Tipo, eu quero uma estante maior porque, como eu mostrei pra vocês, o estado apoplético da minha estante é uma tristeza. Os livros estão tudo entuchados aqui, não tem mais lugar para ficar. A minha estante tem 10 anos. Eu não tô me excluindo aí do discurso de querer coisas. Eu também compro livros. Hoje bem menos, com muito mais cautela. Mas eu também quero livros, edições especiais, edições bonitas. Mas eu acho que é importante a gente sempre reavaliar o porquê que a gente quer as coisas. Se depois de um tempo elas continuam fazendo sentido para você e se faz sentido pro nosso bolso, principalmente a longo prazo. Eu acho que principalmente se a gente vem de um lugar em que você não podia ter as coisas, a realização de poder ter finalmente é muito grande. É uma conquista. Então, a minha intenção não é apagar nada disso. Quando eu comecei a montar a minha biblioteca pessoal com 25 anos, eu dizia muito que eu queria ter tudo isso para deixar para os meus filhos. Eu sei que é isso que muitas pessoas fazem também, né? Ai, vai guardando, não, eu quero deixar para a próxima geração, vou deixar para os meus filhos. E agora eu tenho 36 anos, eu não quero mais ter filhos. E eu fico pensando que talvez as gerações futuras estejam mais preocupadas se elas vão sobreviver no nosso planeta do que se elas vão herdar um monte de livro que não necessariamente elas vão ter interesse. Tipo, vai que o seu filho nem gosta de ler. Desculpa, acontece. Pode acontecer. Vai que ele não quer saber do teu livro de terror, vai que ele não quer ler tuas putaria, entendeu? Ou os clássicos que você acha tão incríveis, ele vai achar chato pra caralho, vai doar. Aí você fala, ai, mas eu ia amar se os meus pais tivessem me deixado uma biblioteca
biblioteca cheia de coisa, cheia de marcador de página pra mim. Eu não ia estar precisando montar uma biblioteca agora. Mas pensa assim, o seu gosto é exatamente o dos seus pais? Se seus pais tivessem que comprar 1000 livros e eles tivessem guardado esses 1000 livros, você ia querer ficar com todos os 1000 livros que são os favoritos dos seus pais? Eu sei que não. Eu, pessoalmente, tenho certeza que eu ficaria com alguns do meu pai. Uns 10, vai, no máximo. E aqui, na situação econômica que a gente tá hoje, se o seu filho não tiver direito à moradia, se ele no máximo conseguir ter um aluguel, porque a nossa geração, não consegue nem ter casa própria, ele vai ter que morar de aluguel numa coisa que ele consegue pagar. Você acha que além das coisas dele, ele ainda vai ter que pegar toda a tua tralha, todos os teus livros que você passou 80 anos acumulando? Ter espaço, ter uma herança dessas, já é um privilégio muito grande. Hoje eu sou honesta comigo mesma, a minha estante é pra mim, eu olho pros meus livros e eu fico feliz de tê-los aqui. De tempo em tempo eu repenso quais que eu ainda quero ter, quais que eu não quero ter mais, mas eu aceito que é para me trazer alegria, é olhar para esses livros e pensar nessas histórias que eu gosto, que me trazem felicidade, sem carregar o peso de que, meu Deus, eu gastei muito dinheiro com isso e eu não tenho nem mais onde enfiar. Quando eu morrer, o coitado do meu sobrinho vai olhar esse bando de livro, vai escolher talvez uns 5 ou 6 autografado, tomara que ele venda, ganhe bastante dinheirinho, e eu não sei o que ele vai fazer com o resto, e tudo bem, porque eu não vou estar mais aqui. Talvez eu possa dizer pra ele doar o restante para escolas públicas, o que for aceito, porque eu já tentei doar para escola pública e não deu muito certo, mas eu espero que os meus livros vão para pessoas, seja crianças ou adultos, que vão ser tão felizes quanto eu fui com esses livros. Pensando agora, acho que é uma coisa boa pra botar no testamento, né? Eu fico sempre preocupada em questionar essas coisas em que as pessoas são muito apegadas, porque a resposta é sempre muito visceral. As opiniões já estão formadas e as perguntas também. Qual que é o problema? Não posso fazer o que eu quiser com o meu próprio dinheiro? Ou também, minha favorita, mas colecionar também é um hobby. Ok, é um hobby baseado em comprar coisas. Ou seja, você precisa ter dinheiro sobrando para colecionar essas coisas. Espaço, que hoje em dia está cada vez mais caro ter. Outra coisa que também falam, um consumo maior, ou que eu já veria como excessivo de livros, é importante para o mercado editorial e que isso está formando leitores. Eu acho que existe uma tangente grande sobre esse assunto, que acho que seria outro vídeo, mas para resumir, eu pessoalmente acho que não é papel do consumidor salvar o mercado editorial através do consumo. Da mesma forma como há muito tempo eu falava, a gente tinha que ter muito cuidado, o mercado editorial abrindo as portas para representatividade. A gente não podia depender do capitalismo para nos garantir mudanças sociais, porque a partir do momento em que não fosse mais interessante vender esse tipo de história, as nossas histórias parariam de ser publicadas. E é exatamente o que está acontecendo. A partir do momento em que não é mais interessante, isso para de ser prioridade, isso para de ser vendável. Então a gente deixa de existir mais uma vez. Como eu falei, para mim, ler, ter acesso a livros tem que ser um direito básico, assim como o direito à cultura, né? Então a gente não pode colocar isso na mão do mercado, na mão do consumidor, e muito menos na mão de trends, porque a trend passa e a gente precisa de uma estabilidade para manter um ecossistema de trabalho e incentivo cultural. Eu já vi a argumentação de que editora que vende muito livro de colorir é bom porque ela vai usar esse sucesso, todo esse lucro, para investir em autores menores, em autores nacionais. E eu questiono um pouco isso. Pode até ser verdade. Vai que tem editoras que têm esses princípios. Mas pensando do ponto de vista de acionistas, eles vão falar, mete mais livro de colorir para vender, porque é isso que tá dando dinheiro. Por que que eu vou botar meu dinheiro em outra coisa se o meu propósito é ter lucro? Mais uma vez, dando razão ao nosso comentarista. Livro custa dinheiro e dinheiro é a quantidade de vida gasta para consegui-lo. Dinheiro é o nosso tempo sendo vendido, um tempo que não volta mais. E a gente tá comprando felicidade com esse dinheiro ou a gente tá apenas comprando? E esse sentimento fica mais enroscado quando ser leitor e comprar as coisas necessárias para ser leitor deixam de ser algo que você apenas faz, mas algo que você é.
Uma onda de comentários que eu tenho visto por aí, principalmente misóginos, né, sobre as performances nas redes sociais, é que leitores de TikTok não são leitores de verdade. Ou estão lendo errado, enfim, essas baboseiras aí. A minha intenção aqui, eu espero que tenha ficado claro, que obviamente eu acredito que essas pessoas são leitoras. Em momento nenhum eu quero questionar isso, nem é nem assunto desse vídeo, mas sim o quanto nós, como leitores, a partir do momento em que a gente tá nas redes sociais, não é mais só sobre ler. A minha preocupação e a ideia aqui desse vídeo em si é que ter que fazer todas essas coisas em volta que não tem nada a ver de fato com ler livro, comece a te pesar na experiência de ler. E como eu demonstrei aqui também, eu digo isso por experiência própria porque eu já fui uma dessas pessoas. Não só a pessoa que se cansa de todos os acessórios desnecessários, mas com uma pessoa que também que teve a capacidade intelectual questionada simplesmente por eu estar na internet falando sobre livros. E principalmente, dependendo dos livros que eu leio. Qualquer pessoa que lê romance ou fantasia, mas principalmente mulheres que leem romance e fantasia, já recebeu comentários questionando se você não lê livro de verdade, se você não lê os clássicos, ou aquele livro X que aquela pessoa identifica como uma leitura válida. E se você aparece, né, lendo um Proust, vão dizer que você está fingindo, que você não leu. Se você aparece lendo Tessader, você não tem um neurônio. E eu gostaria de lembrar também, talvez seja outra tangente, que no começo eles inferiorizavam muitos booktubers comparando a gente com críticos literários. Sendo que, assim, a gente nunca tentou ser crítico literário, a gente só vinha aqui e falava dos livros que a gente gostava, por que a gente gostava. Algumas pessoas eram da academia, algumas pessoas faziam letras e tudo mais, mas sempre partiu de uma indicação de leitor, que nem você conversa com seus amigos sobre os livros que você gosta de ler. E eu acho que essa é a mesma ideia, assim, da maioria dos booktokers também, né? Que, como eu falei, começaram na pandemia pra se comunicar com alguém, pra trocar ideia, porque acompanham pessoas que falam de livros e resolvem falar de livros também. Então eu sei que existe um gatekeep aí de quem é leitor de verdade, mas eu, pessoalmente, nunca vou ser essa pessoa. E existe uma coisa que eu acho muito curiosa, que é um sentimento muito profundo que tem pessoas que acreditam que o comportamento dos outros em relação a algo que elas gostam impacta aquele negócio que elas gostam. E daí vem essas ideias ridículas, tipo, estão estragando ser leitor. Porque agora virou modinha ser leitor. Eu tenho apenas preguiça. Nas palavras dos jovens, a gente poderia dizer que é a identidade bookstan. Mas isso não quer dizer que seja uma coisa nova, né? Até porque a cultura de pessoas que gostam de um livro e são insuportáveis por causa dele não é algo de hoje, não é algo dos jovens, não foi inventado pela Taylor Swift e nem pelo TikTok. Eu, como fã de Tolkien, te pergunto, você já viu um fã de Tolkien? Você já viu um fã de quadrinhos? Gente chata da porra! Mas essas pessoas não são criticadas, não são infantilizadas, não são ridicularizadas. Por que será? Quando a gente atrela quem a gente é com as coisas que a gente gosta, qualquer ataque àquela coisa, ou até mesmo crítica, né? Às vezes nem um ataque, é só uma crítica, às vezes válida, você enxerga aquilo como uma crítica a você. E aí, por alguém estar fazendo algo que você, como leitor, não faria, você pensa, estão estragando isso que sou eu. Tem muitos livros que eu amo, tem autores que, assim, que eu vou ler tudo que eles escreverem, mas, primeiro, ninguém é à prova de críticas, ou pelo menos não deveria. Se você não gostar do livro que é meu favorito, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso. E não gostar de um livro é diferente de ter críticas a autores que cometeram crimes, como assédio sexual, transfobia, racismo, né? Isso, obviamente, muda a minha relação com a obra. Mas, por exemplo, eu adoro Stephen King, mas eu tenho críticas aos livros dele. E se você vier apontar pra mim um problema que você viu no livro dele, eu não vou tentar justificar, eu não vou passar pano, mesmo que seja um dos meus autores favoritos. Mas eu enxergo ele como um ser humano falho. Mas tenta criticar Sarah J. Maas, Colin Hoover, Taylor Swift, sem ser bombardeado por pessoas distorcendo o que você tá falando. Sem nenhum senso crítico para ouvir se a crítica de fato é válida. São ídolos que se tornam infalíveis porque existe uma massa de fãs que, se reconhecessem uma falha nessa pessoa, estariam reconhecendo uma falha em si mesmos. E pro artista em si, é um pouco desumanizante, né, se você for pensar. Eu entendo que identidade é parte do que a gente é e parte do que a gente quer ser. Ser leitor geralmente é algo que é muito bem visto pela sociedade. Se você responde pra alguém que o que você gosta de fazer no tempo livre é ler, a resposta vai ficar assim, uau, né? É realmente assim, admirável. O livro é sempre visto como uma forma superior
superior às outras formas de entretenimento. Inclusive, muitas vezes não é entendido como entretenimento, o que pode atrelar a ideia de que ler não é divertido, ou que para ler você precisa pensar muito, ou que sempre que você lê é com o propósito de aprender alguma coisa. Eu tento o máximo possível desatrelar essas ideias, porque ser leitora é só uma coisa que eu faço porque eu gosto. Eu acho, inclusive, que quando a gente não tá com vontade de ler, quando a gente tá numa ressaca literária, a gente pode ficar meio perdido, né? Estranhando esse fenômeno. A gente questiona se tem algo errado com a gente tenta achar ferramentas pra superar a ressaca, que é algo que faz tão parte de quem a gente é. Mas se a gente se afastar um pouco, a gente consegue enxergar isso como algo completamente natural. Nem sempre a gente tem vontade de fazer as mesmas coisas que a gente gosta muito. E quando a gente fala de sociedade de consumo, o capitalismo floresce na ideia do consumo como uma expressão individual. Então, quem você é passa a ser definido pelas coisas que você compra. Longe de um indivíduo expressar suas necessidades no sistema econômico, é o sistema econômico que induz a função individual e a funcionalidade paralela de objetos e necessidades. Existe uma cooptação dos nossos desejos pelo sistema, que vive de criar desejos e vender de volta pra gente a satisfação desses desejos. Meu sonho, era o meu sonho, era o meu sonho, era o meu sonho, e ó, era o meu sonho, que tudo meu era meu sonho, né? Mas quer saber de uma? Era o meu sonho, sim. Mas para a roda continuar é necessário que novos desejos sejam fabricados, a ponto de a gente não saber mais se aquilo que a gente quer é genuíno ou a gente foi levado a acreditar que a gente queria aquilo. A estruturação do desejo na ordem simbólica é também, ao mesmo tempo, uma construção da identidade social do sujeito. Ao consumir diferentes objetos, mercadorias de desejo, o consumidor se posiciona em um sistema simbólico de signos, alcançando assim uma identidade particular. O valor signo da mercadoria sinaliza um significado social específico da mercadoria, e o consumidor obtém uma parcela desse significado por meio do consumo. Em suma, as mercadorias moldam a maneira como pensamos e sentimos sobre nós mesmos. Isso, segundo Baudrillard, posso estar falando errado esse nominho, levou a gente ao que ele chama o The Failing Rate of Enjoyment, o que seria a diminuição do nosso aproveitamento das coisas. Uau, Maíra, parabéns! 2 horas de vídeo só por causa de um comentário. Depois não digam que eu não leio os comentários, tá? Esse tempo todo só pra dizer que eu me desfaço dos livros que eu leio. Inclusive, os livros que estavam aqui atrás, todos atrás de mim, saíram da minha caixa de doação, exceto os que estavam aqui do meu lado direito, né, que eram os livros dos meus amigos autores, mas o que estava atrás de mim eram todos que saíram da minha caixa de doação. Para quem quiser saber, o meu esquema aqui em casa eu tenho uma outra estante na sala que é a minha estante de livros não lidos. Então, todo mês, quando chegam os milhões de livros que chegam aqui em casa, eu seleciono alguns que me interessam mais, que eu quero ler logo. Só que, como a minha estante da sala, a estante de não lidos, já está lotada, eu preciso tirar alguns livros dessa estante de livros não lidos e eu preciso abrir espaço para esses livros novos. Então, eu mensalmente, praticamente, reavalio os livros que estão lá parados nessa estante de não lidos, se eu ainda quero ler, se eu ainda tenho interesse nessas histórias, e aí eu vou abrindo espaço para esses livros novos ou não. Então, a minha forma de não ficar acumulando tantos livros, né? Até porque eu não tenho mais espaço na minha casa. Repensar mesmo nos livros que eu quero para mim. Além dos livros de doação, também tenho livros que eu, às vezes, dou para amigos. E se eu quiser ler depois, eu posso pegar emprestado, porque isso é sempre uma possibilidade, pegar livros emprestados dos amigos. Achei que talvez fosse uma informação interessante aqui pra vocês terem. Então, respondendo, né, ao comentário, sim, eu me desfaço dos livros. Eu não tenho interesse em ser uma acumuladora de livros, eu não tenho uma falsa imagem de superioridade ou intelectualidade, só porque eu tenho uma biblioteca abarrotada. Eu também não quero que quem me segue ou quem ouve minhas recomendações fique cheio de dívidas pra tentar emular o que eu aparento ter ou ser. E como eu falei, não é errado você ter o seu cantinho de livros, sua estante que te traz alegria quando você vê. Pelo contrário, eu sei que é uma coisa muito comum de leitores sentirem, mas eu quero só, quando você tiver um impulso de comprar só porque você vê um vídeo cheio de coisas fofas, se você se interessou num novo hobby e você percebe que não basta só fazer aquele negócio que parece legal ou divertido, você precisa comprar mais um monte de cacareco pra fazer um hobby que aparentemente era simples, ou quando te disserem num vídeo que você precisa de certo
certa coisa, que você pare num segundo e pense nessa compra. Deixa uma semana no carrinho, espera um mês, vê se ainda faz sentido. Ah, mas eu tenho um monte de dinheiro, tá sobrando aqui. Mas os recursos do nosso planeta são finitos. E talvez não é só porque a gente pode gastar que a gente deveria. Todo ano, o limite de recursos anuais do nosso planeta tem sido usados cada vez mais cedo. Ou seja, era o que a gente deveria usar por um ano, tá durando até agosto, por exemplo. Aí você vai me dizer, mas Maíra, os maiores poluentes são o petróleo, a indústria que mais usa água é o agronegócio. Sim, com certeza. E é por isso que a gente precisa se posicionar em relação a políticas públicas, mas a gente também precisa ser consciente do nosso consumo. Não precisa ser uma coisa ou outra. A gente não precisa só jogar tudo pra cima porque, não tem nada que a gente possa fazer individualmente. O problema é muito maior, o problema é muito grande. Sim, a gente precisa cobrar o nosso governo, garantir que não vão furar a Amazônia para ir atrás de mais petróleo, mas também quanta coisa de plástico a gente consome. Então a gente tá vendendo a nossa vida para ter dinheiro para consumir o nosso planeta. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então eu espero que os livros que você for ler, que você tiver na sua casa, que você comprar, que eles signifiquem algo para você. Que eles te transformem, que eles mudem a sua vida, que eles te tragam esperança, ou que eles minimamente te distraiam quando as coisas estiverem muito difíceis. E que você lembre que para viver essas coisas com o livro, a única coisa que você precisa é ler. Se você quiser, é claro, mas se não quiser, também não precisa.